O Japão foi meio que me desgastando, assim, tipo, porra, não só por essa parte dos brasileiros, porra, um querendo passar por cima do outro, e, e aí foi isso, eu tava meio de saco cheio, já não aguentava mais, aí queria socar um japonês, dar uma porrada no japonês, porque eles eram também meio grossos, assim, meio estúpidos, né? Então eles te maltratam, né? Eles te falam, tratam que nem cachorro. Aí eu fiz até uma luta de MMA que eu tava doido, querendo bater nos japonês. Apareceu uma oportunidade Apareceu um lá. japonês pra tu bater, tu falou, me dá ele. Aham. Fala comigo, bichão. Estamos aqui hoje com Caio Tamura. Tô falando Ouça, certo? Tamura. tá Essa perfeito, é a perfeito. pronúncia? Exato. Oh, obrigado, irmão. Obrigado a você. Obrigado por ter vindo. Tamo junto. E tem um monte de coisa pra falar, né? Eu tenho um monte de pergunta, Bora. mas Acho a que maior... depois do podcast do Thiago é difícil de bater, né? O Nossa! cara quase juntou. Pô, bombou, pô. É o episódio mais assistido até agora. A minha esposa que ficou me zoando no episódio É. falou, cara, vai ter que fazer parte 1, 2 e 3, não sei o quê. Eu falei, não, a galera gosta de episódio longo. Olha isso aqui, os números. Episódio Muita bombou, história, pô. né? Quando o cara tem história pra contar, a galera vai. Muito Caramba. maneiro. Fica à vontade para desenvolver as tuas histórias também, por É, favor. Primeiro, Tamura, eu acabei de descobrir que o senhor tem ascendência japonesa. 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 Eu sou meio que uma salada mista, né? Né? Como é que é? Onde tu nasceu? Nasci em São Paulo, mas minha mãe, meus avós por parte de mãe têm descendência espanhola, portuguesa, italiana. E aí por parte de pai, a minha avó, ela era negona. E meu pai, o pai dele era japonês. Então é uma doideira. Caraca, que maneiro. Então é uma mistura ali muito doida. Que maneiro. Que cidade de São Paulo? São Paulo capital mesmo. São Paulo, capital? É, São Paulo capital, zona leste de São Paulo. Zona Leste. Qual bairro? Eu cresci minha vida inteira perto do Aricanduva, né? Chamava Vila Antonieta, mas todo mundo conhece Aricanduva, então é o lugarzinho mais próximo. Agora nós estamos em Itaquera, que é do lado do estádio do Corinthians, né? Então todo mundo O Itaquerão. consegue meio que Imaginar saber, ali, imaginar né? onde que é. E agora não é mais Itaquerão, agora eles chamam já de Arena Corinthians? algo Arena assim? Corinthians, eu acho. E Sei tu é lá. corintiano? Sou nada. O quê? Qual é o teu time? São Paulino, São São Paulino. Paulino? São Paulino quando eu assistia jogo. Hoje em dia sou brasileiro, né? É isso Aí aí. só assiste jogo da seleção brasileira. Seleção. Gosto de seguir ainda um pouco assim o futebol e ficar olhando notícia, o que tá acontecendo. Tem algum canal que tu assiste de vez em quando? Pô, tem um cara na internet, nem lembro. Eu só sei que agora de assistir ele direto, que é só de notícia. Aí ele sempre aparece no feed ali, eu fico só assistindo, né? Mas ele é São Paulino também, não? Não. É um canal de notícia do De futebol futebol mundial. mundial. Então aí o cara fala de todos os times da Europa, do Brasil, o que tá acontecendo no mundo, assim. Mas aí eu só sigo ali. Nem jogar bola eu jogo mais, pô, saudade. Jogar uma bolinha. Futsal. Pô, eu me Futsal eu amarrava gostava. Eu Agora, tenho maior vontade de jogar ainda aqui. Mas agora eu já tô mancando agora aqui, sem jogar bola. Só de treinar ali, fazer o movimento, tem 9 meses que eu tô mancando. Mas eu sinto maior saudade, maior vontade de jogar bola. jogava campo? Lá na Argentina eu jogava campo também. Pô, aqui tem o Brazilian Fields, né? Que ali, não sei se você já chegou a ouvir falar. Eu escutei já. Lá no Centennial Park, lá. Isso. Todo domingo. Pô, o Caio, outro Caio, pô, que também tá lá nas cabeças, organiza, joga, faz churrasco. Também é Caio o nome dele, eu não Eu vi. conheci brasileiro. Aqui tem o Daniel, que é um dos caras também que faz parte ali da organização, que ele treina com a gente. Não é mesmo? Aí fui ali algumas vezes, mas não dá. Pô, o cara vai lá jogar um dia, 2 semanas sem andar, né? As pernas. E a molecada lá correria, né? Não dá, o cara não tá acostumado mais a Tá correr. mais acostumado. Nossa, tá maluco. Pô, eu tinha que pegar uma pelada assim pra jogar. Eu gostaria de jogar assim, porque já me falaram que aqui a galera é muito dura. E eu fui ver uns caras jogando uma vez e realmente, mano, tem uns caras assim que tu fala, cara, não sei nem como é que esse cara consegue jogar bola com esse tamanho. Eu nunca vi os caras jogando bola aqui. Eu Parece já uma joguei. geladeira, irmão. Grandão, as pernas assim,
porra, 2 metros e... Bom! Só porrada sinistra mesmo no corpo. Eu falo, gente, que isso é quase um rugby, só que com a bola no chão, pô. Eu joguei futsal aqui com eles, com a galera aí. Eu joguei num time é lá na universidade onde tinha uma competição ali perto da cidade ali. Sim. Jogava toda quinta-feira. Os caras muito ruins de bola. Aí tinha os brasileiros no time, pô, o brasileiro entrava, ficava junto, a gente ganhava o jogo. Aí começava a ter a rotação, saiu os brasileiros, a gente começava a afundar. Meu Deus. Horrível, né? Não, É, pô, se puder diminuir o risco de lesão, eu tenho vontade ainda de jogar em algum momento, de brincar peladinha tem que ser assim. aquela coisa friendly com os Isso, amigos isso. só, né? Quinta-feira, de 8 às 10, coisa linda, pô. Aí, ó, Voltar pra casa, perfeito. né não? Vai dormir aqui? Putz, por favor, cara. Aquele Ó, campinho ali, já tem você, já tem Xandinho, já tem gente, os brasileiros vindo pra já dá cá pra ali. fazer. É, Já daqui a pouco a gente faz o time aí. Pô, amarradaço, amarradaço. É maneiro. amarrado. Eu sinto saudade mesmo, sinto saudade mesmo. Às vezes, eu acho até que aqui também, sabe? Aham. Do mood ali, do estresse, da parada. É, eu cresci no meio do futebol, assim, né? Meu pai sempre jogou futsal. Era, era que nem a igreja. A igreja era sagrada no domingo, né? Todo domingo tinha pra igreja. O futsal era todo sábado. Acordava cedo, ia pro futsal, jogava bola, saía do futsal e aí era pro bar, né? Sagrado, né, também. Meu pai ficava no bar até, era bar e samba, ia. E aí domingo igreja. Os caras no domingo lá pegavam sentavam no bar, pegavam o engradado, botavam embaixo da mesa assim, ó, e É. enchendo aquele engradado É que com as ampolas de 600. no Brasil era futebol de campo é muito todo domingo, né? É, Então, domingo. como eu jogava futsal, então era no Era sábado. sábado. Mas aí tinha o pessoal que jogava no time que aí jogava no sábado e no domingo. Aí tá louco. Chegava segunda-feira como? O cara era pequeno, o moleque era criança, né? Eu não entendia isso. Hoje em dia eu falo, caramba, como que eles conseguiam fazer isso? Loucura, né, cara? Doideira. Loucura. E o primeiro bairro que tu tava falando, qual era? Aricanduva? Isso. Aí É quando perto de alguma comunidade japonesa, não? tem um bairro lá que chama Vila Carrão, que tem bastante japonês, bastante descendente japonês, que eu me lembre, né? São Paulo tem uma das maiores do mundo, não é? A parada é a segunda maior, a terceira maior do mundo, comunidade japonesa. Eu acho que é a primeira, né? Primeira? É, a primeira, é que nem libanês, né? É a maior comunidade de libanês e japonês fora do Japão e Líbano. Eu vim descobrir do Líbano agora, aqui, né? Aqui. É, aqui, porque tem muito Tem libanês. muita, né? E agora, como eu tô morando ali em Bankstown, ali, aí eu vou nos barbeiros lá pra cortar o cabelo, os caras. É da onde? Do Brasil? Tem uma tia lá, tem um primo, tem não sei o quê. Pô. E os caras só tem um corte, igual no Brasil, né? Ah, Os mas caras só tem 2 cortes. Tu chega lá, tu pode pedir o que tu quiser, meu irmão. sai Tu vai igual. sair com o cabelo igual o meu aqui, ó. Pum. É Porque o isso meu aí. barbeiro é libanês também. O meu tá bom. Pra falar nisso, eu preciso ir lá. Tô devendo a visita. Olha, eu quero um corte assim, um corte assado, pá. Outro dia eu fiz a barba lá uma vez só. Pô, Saiu, deixou no deixei shapinho minha assim. barba crescer, crescer, crescer. Eu falei, vou no barbeiro. Geralmente é o que faço. Eu falei, vou no barbeiro. Vou no barbeiro, vou fazer uma barba maneira, quadrada e tal. Aí cheguei lá e falei pra ele, eu quero a barba assim, ó, pá, quadrada aqui, pum, que ressalte aqui meu queixo, pá, ficar com o barbão quadrado. Tava com a barba grandona, toda feiona assim, ó. Meu irmão, eu saí de lá igual o faraó. Saí com aquela barba Ó, pontuda aqui, ó. desenhada. Desenhada aqui pra frente. Eu falei, que isso, cara? Eu olhei assim, ó. Falei, nossa. E eu não fui de lente, eu fui de óculos. Então eu tirei o óculos, botei em cima da mesa. Fiquei lá tranquilão. Quando eu olhei que eu botei o óculos, falei, pô, obrigado, não sei o que, tal, tal, tal. Irmão, eu falei, nunca mais eu Chegou faço em essa barba casa e aqui. refez. É, pô, passei assim, ó. Cheguei em casa, metia 2 assim, ó. Pum, 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 pum. Tirei tudo. Foi igual o farol, tava igual o farol, pô. Tava Pô, aqui, mas Tutankhamon era... eu fui agora ali, tava lá em Abu Dhabi lá. Pô, os caras com desenho, a barba tudo desenhadinha assim, ó. Falei, caraca, como que faz isso, meu? Pô, é que nem os cabelos lá no Brasil, né? Corte na régua, tá na régua. Os É, meu caras irmão. tudo. Pô, Artesão, né? Cara, é um aham, artesão, né, é meu irmão? verdade. E aí tu começou jiu-jitsu com quantos anos, cara?
Quantos anos tu tem agora? Falando Pô, nisso. hoje 38. Caraca, é muito louco. Porque tu tava falando pra mim aqui, tantos anos de Austrália, não sei o que e tal. Eu falei, pô, essa conta aí não fecha só se ele tiver quase 40 anos que fecha essa conta. Mas não tem cara de garotão, cara. É, pô, o pessoal pensa que eu sou mais novo aí, né? Então tô Pô, é bem, né? muito mais novo, Também, mano. tô bem. Pô, Não, mas aí é isso, 38, indo pra 39 aí ano que vem. Comecei o jiu-jitsu no Japão em 2006. 2006. Tava com 18 anos. 18 que anos. maneiro. Começou no Japão. No Japão. E senti pressão? Senti pressão de ser brasileiro, todo mundo perguntar se sabia jiu-jitsu e falar que Não, não? cara, mó doideira. Tipo assim, já conheci o jiu-jitsu do Brasil. Antes de eu sair do Brasil, ali na época de 2000, 99, 2000, eu fazia capoeira, né? Acho que a maioria do brasileiro, quando não tem dinheiro, não tem alguma coisa, projeto social, e vai e faz alguma coisa. Então eu Alguma entrei no coisa. projeto social da capoeira. Aí fazia capoeira. E aí no grupo de pessoas que eu andava ali, tinha um cara que ele já fazia jiu-jitsu numa academia que era do Macaco e tal. Só que o jiu-jitsu no Brasil era muito. Era só para quem tinha condição, né? Dinheiro, é. Era difícil. Então foi uma coisa que eu já tinha ouvido falar, e aí foi aquela época que saiu na televisão os Bad Boys, todo mundo brigando e porradaria comendo solto em São Paulo. Mas aí, beleza, foi isso. O primeiro contato que eu lembro de escutar e ter com o jiu-jitsu. Mas aí fui pro Japão, conheci um cara lá que é um brother que eu saí de uma cidade, fui para outra trabalhar, e aí essa pessoa, ele foi meu primeiro professor, a gente começou a andar junto e, porra, aí ia com ele, vou treinar, tal, pô, vamos treinar aí, não sei o quê. Eu, não, treinar o quê, né, meu? Aquela conversa, todo preconceito, ficar agarrando Sim, homem, o sim. quê, né? Tá maluco? Ficar se agarrando, pô. Aí comecei com ele, depois comecei em 2006, se não me engano, aí nunca mais parei. Aí foi direto, cara. A única vez que eu parei foram pausas por machucado ou viagem. Mas graças a Deus, foi constante. Apaixonou, apaixonou. É, foi lá de 2006 até agora, indo aí sem parar. Que maneiro. E tu mudou pro Japão quantos anos? Então, saí do Brasil com 18. Ah, então tu chegou lá e já começou a treinar. Cara, eu foi batendo 19, um pouquinho antes de 19. Eu comecei a treinar, se não me engano, foi junho de 2006. E eu fazia aniversário em agosto. Então, 2 mesinhos antes de eu virar 19, fazer 19 anos. Saí do Brasil lá, comecei faculdade. Aí fiz um ano de faculdade, chegou no segundo ano, não tinha como renovar, né? Tinha um desconto, que minha mãe era funcionária pública, aí tinha um desconto na universidade, chegou na hora de renovar uma rematrícula, aí não tinha condição, minha mãe falou, pô, não vou ter como pagar, te vira. Aí não tinha, aí do nada um telefonema lá em casa lá. Então, vimos aqui que você tem o seu marido é japonês e tal, e a gente tá pô, recrutando pessoas para mandar pro Japão para trabalhar. Aí minha mãe, meu marido já é velho, mas eu tenho um filho aqui, ó, de 18. Bom, um mês depois não, 3 meses depois dessa ligação, tava embarcando pro Japão. Minha mãe me mandou embora pro Japão, falou, vaza. Que maneiro. Aí fui, cara, Foi o coragem, intercâmbio meio que forçado ali. forçado, assim, porque, pô, Uma sem, oportunidade, né, cara? sem trabalho, sem fazer nada, só na rua. Rua, sabe, né? Ia ser perdição. E aí, pô, caiu esse negócio, essa sorte na porta. A sorte que eu tenho, né? Muita gente, eu tenho que estar muito agradecido, porque muita gente não tem essa oportunidade. E graças a Deus eu tive essa oportunidade. E, cara, sem saber meio que ia dar, minha mãe falou, vai. Fui. E aí, graças a Deus, hoje estou aqui, né, meu? Pô, 2005, cheguei lá no Japão sem falar nada, sem conhecer ninguém, sem conhecer a cultura, sem conhecer Coisa linda. praticamente nada. Loucura E aí só total, aprendizado. perdido. Aham. Aí 2006 eu mudei de cidade. Aí foi quando eu conheci uma
Aí, nessa outra cidade que eu fui, já tinha uma comunidade maior de brasileiro. Aí tinha jiu-jitsu lá. Aí foi quando esse meu conhecido, meu amigo lá, me introduziu pro jiu-jitsu. Eu comecei, né? Desde 2005, 2006. Ficou no Japão quantos anos? Aí fiquei lá de 2005 a 2010. Aí eu fui da branca até a roxa, Lá. no Japão. Qual era o nome da academia? Cara, Tokai Brazilian Jiu-Jitsu. Tokai? Tokai. O que significa Tokai? É região sul? Alguma coisa assim, região sul ou... Caiu na sua cadeira, eu acho. Cara, eu não sei se é região sul ou sudeste, é uma parte do Japão. Eu não sei te dizer direito. Vai ter que pesquisar depois pra Vamos botar. que eu não sei direito não, mas eu sei que é uma região. O Japão é dividido entre regiões, assim. Então, Tokai era uma região mais pro E o sul. nome da academia levava essa... É. E E qual a a, cidade que tu tava morando? chamava Higashi. Era dentro do... quem era... Prefeitura, seria? Seria o... Seria... Ixi, como é que eu vou te falar? Seria, digamos assim... O Digamos, condado? cara, o Mi é o estado, Higashi era a cidade, Ueno era o bairro. Acho que era mais ou menos isso daí. Caraca. É meio doido, meio confuso. Posso estar falando tudo Tu errado. falava... não tem problema, não tem problema. E tu chegou a aprender japonês? Cara, lá, quando eu fiquei lá de comunicação, assim, você aprendia a se comunicar dentro da fábrica, né? Trabalhava na linha de produção. Aí você aprendia a falar coisa do dia a dia. Como arrumar a máquina, como pedir alguma ajuda, como fazer alguma coisa, pedir comida, coisas básicas, né? Então eu conseguia falar e me virar que nem índio, digamos assim. Entendia mais do que eu conseguia falar, mas arranhava um pouquinho aqui e ali, né? Depois, mais pro final. Aí quando eu vim pra cá, eu perdi tudo. Perdeu? Hoje em dia eu ainda, se eu vou pra lá, eu sei mais ou menos o que o pessoal tá falando, mas eu não sei Consegue entender um falar. pouquinho. Consigo entender um pouco. Até entendo ali umas palavras ou outras, e sei o que está acontecendo, mas não consigo me É comunicar mais difícil não. mesmo. Cara, até que não. Vou te falar, morando lá, depois de um tempo, Pega. você pega, porque o som, a sonoridade do japonês é bem parecido com o português. Ka, ta, da, ga. Então você consegue escutar. Agora é diferente de um, sei lá, de um chinês ou de um tailandês, que é um é uns é um Tô som ligado. assim, pra Sim. cima, pra baixo, E isso tampa o interfere nariz. também, né? Isso. Então eles são mais clean. Agora, pra ler que já complica, né? Que aí é o hiragana, que aí é as letrinhas que tem mais curva, é o katakana, que é umas letras que são mais pontudas, e aí tem o kanji, que é os desenhinhos, que aí nem os japoneses sabem os kanji. É É verdade. mesmo? A galera não sabe não. Tudo. E aí, pô, foi isso. Aí ele era essa academia Tokai aí. Meu primeiro professor, o cara que me introduziu foi o Cristiano Crisito, que ele era faixa roxa na época, que era uma cidadezinha pequena, então a matriz era uma hora de viagem da onde a gente estava. E eles eram a academia Tokai era da bandeira do Barbosa, né? E aí ele ia treinar na matriz e aí ele levava o jiu-jitsu para a cidadezinha onde a gente trabalhava e morava ali. E aí foi ali. Aí tinha ele, tinha o Roberto Ceará, que hoje em dia faleceu, acidente de moto. Um outro cara que também tocava academia lá. Teve outras pessoas, né, que passaram. Mas eles foram os dois que tocaram a academia nessa cidadezinha. E aí, na academia principal tinha o mestre, que é o Roberto Nakaya. Hoje em dia eu acho que ele nem trabalha mais com jiu-jitsu assim. O cara tá na parte de investimento, forex, que é exchange, moeda, né? E já tá em outras coisas. A academia na época lá no Japão era bem forte. Hoje em dia ela se Dissolveu, né? dissolveu.
Tem ainda uma ou outra, mas eles são bem fracos na cena lá. E por que tu deixou o Japão? Japão, porra, não aguentava mais, cara. É? Precisava mudar. Era 14 horas dentro da fábrica, de 14 a 16 horas dentro da fábrica trabalhando. Então, você chegava lá às 8 horas da manhã, você ia das 8 às 8 da noite, ou das 8 às 8h30, 9. E aí, nisso daí, o cara tinha que colocar. Aí saía, terminava, o cara pegava, ia pro jiu-jitsu, cozinhava, ou ia jogar bola, e aí repetia e fazia tudo isso daí o dia seguinte. Era 6 por 5, né? Então, 6 por 5. Fazia 5 dias à noite, 6 dias de manhã, e aí virava o turno. Então, fazia. E quando era de noite, qual era o horário? Era das 7 da noite, ou das 8 da noite às 8 da manhã. Era assim, era virada de turno lá, né? Isso, tipo, a maioria dos japoneses trabalha, tipo, 12 horas por dia? Ou é só pra quem tá vindo de fora? Então, Tem água aí. Não, Quer obrigado. mais um cafezinho? Não tem. Tô cheio aqui. Então, o que aconteceu é o seguinte, lá no Japão, os japoneses eles trabalham normal, às 8 horas, né? Só que pro estrangeiro, a pessoa que vem de fora, o que dá dinheiro na época, né? Hoje em dia não tá com a perda de valor do dinheiro japonês, hoje em dia não tá valendo tanto que nem antigamente. Então, hoje em dia, desvalorizou bastante o dinheiro, então não acho que o pessoal tá ganhando muito pouco comparado com o que ganhavam antigamente, né? Para você ganhar o dinheiro, você tinha que fazer hora extra. Então, as horas extra que duplicava o teu salário. E aí, quanto mais horas você fazia, mais dinheiro tu ganhava. Então, era aquela coisa meio que de louco. Tipo, era um brasileiro tentando passar a perna no outro para ficar e trabalhar. Então, não era uma comunidade muito unida. O pessoal que falava um pouquinho mais de japonês ali, digamos, chegava o supervisor da linha. Hoje eu vou precisar de. Digamos que tinha 20 pessoas trabalhando na linha. Hoje eu vou precisar de 3. Aí o cara que falava o japonês um pouquinho melhor, falava pros caras, os caras querem ir embora ali, então eu fico. E aí os caras mandavam tu embora e tal, e os caras iam ficando. Então tinha muito disso daí. Então Claro. era uma O coisa meio cara trabalhava estranha. 12 horas e ganhava como se tivesse trabalhado 16. Porque aí tem o horário do Porque o fazia todas essas almoço. 4 horas extras. Tem o almoço, você trabalhava 8 horas normais, e aí depois as horas extras, que dava de 3 horas. Você trabalhava mais ou menos umas 3 horas. E aí adicionava os breaks que tinha, né? Os intervalos, horário do café na manhã, horário do almoço. Aí se você ficasse para hora extra, tinha o horário da janta. Aí tinha um horário de café na tarde, um horário da janta. E aí você trabalhava o restante das horas extras e aí ia embora, né? Então era Por uma 5 doideira. anos tu bancou um montão, hein? 5 anos foi um montão nessa Cara, pegada. Pá, 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 todo dia. 5 anos foi Ainda treinando, velho. O começo, moleque novo, então o cara Cheio tinha de energia, né? energia, e o cara ia, começo de Japão, assim, o cara ia pra noite, quando eu conhecia a noite, aí ia pra noite, trabalhava, no primeiro trabalho meu, trabalhava noturno, era das 5 da tarde, se não me engano, às 5 da manhã. Aí nessa primeira cidade que eu morei era perto de Tóquio, aí eu saía 5 horas da manhã, no sábado. Aí ia pra casa, tomava um banho e ia direto pra Tóquio. Aí tinha uma balada lá que ia de dia. Isso daí antes de eu começar o jiu-jitsu. Aí o cara ficava até meio-dia, 1 hora, voltava, ia trabalhar direto e ia, né? E Pegada. normal, nada mudou. 18 anos, né? Aí eu mudei de cidade, aí eu fui conhecer o jiu-jitsu, aí era mais focado no jiu-jitsu, treino. E de vez em quando ia e saía, mas a pegada foi mais ou menos isso daí. Molecão novo, cheio de energia. Aí Aí. bateu 5 anos, tu Cara, aí falou, vou foi. meter o pé. Como é que tu escolheu a Austrália? O Japão foi meio que me desgastando, assim. Tipo, porra, não só por essa parte dos brasileiros, porra, um querendo passar por cima do outro. E, Sentir que tá tipo, limitado pelo idioma também deve ser um saco, né?
Cara, depois de um tempo assim, você meio que se Acostuma? acostuma, a comunidade tinha bastante brasileiro lá, então a maioria do seu tempo você falando Falando brasileiro, pô, português, né? Muito difícil de você entrar num grupo de amigos japoneses. Os japoneses são bem fechados, então tem uma barreira ali, você não entra. não entra. Se entrar, você vai carregar aquela amizade pro resto da sua vida. E, e aí foi isso, eu tava meio de saco cheio, já não aguentava mais. Aí queria socar um japonês, dar porrada no japonês, porque eles eram meio. Eles eram também meio grossos, assim, meio estúpidos, né? Os japoneses de fábrica, né? Completamente diferente de um japonês que você vai conhecer na rua. Um Entendi. japonês de fábrica, eles são um japonês ali que vive em torno do trabalho, então eles te maltratam, né? Eles te falam, tratam que nem cachorro, às vezes, assim. E aí uma pessoa do lado de fora da fábrica que já viajou, tem um convívio com outras pessoas, já é completamente diferente. É, outro estilo de vida, né? É. Pô, e aí eu já tava nessa daí, eu fiz até uma luta de MMA que eu tava doido, querendo bater nos japonês. Apareceu uma oportunidade Apareceu um lá. japonês pra tu bater, tu falou, me dá ele. Aham, apareceu uma oportunidade, tipo, em 2009, 2008 ou 2009, não lembro. 2008 ou 2009. Eu lembro que na academia lá, tipo, o professor chegou e falou assim: pô, eu preciso de alguém aí pra lutar. O cara se machucou, os caras do evento estão precisando. Aí eu falei: bora. Era 72 quilos com 65. Vamos. Aí não sabia nada, né, meu? Fiz um mêsão de intensivo de Muay Thai, Jiu-Jitsu. Os caras desciam da matriz pra me ajudar. Acabava o treino todo quebrado. Pô, os caras me batiam, mas me batia que nem cachorro. Tu Meu, não chegava a dar umas pernadas não de capoeira neles. cara, nem fazia capoeira, assim, ideia de giro de capoeira, né? Eles vinham pra me ajudar com Muay Thai, então eu fazia treino de Muay Thai com os caras, que já sabia ou não sabia. Pô, tomava cada bicuda nas pernas, pô, na cara. E aí o cara todo quebrado, né? Eu só sabia briga de rua. Aí vinha com aqueles mata-cobra, aqueles Os braços caras estavam te abertos. prejudicando pra tua luta, pô. Em vez de estar te ajudando. Pô, eu vou te falar que a luta foi mais de boa do que os treinos. Aí eu fazia esses treinos aí, ó, 3 vezes na semana. Tá vendo? Treino duro não tá fácil. 3 vezes na semana. Pô, os caras, eu fazia 1h30 de jiu-jitsu. Aí os caras descia da matriz, né? Aí vinham pra me ajudar. Aí fazia 1 hora de técnico de Muay Thai. E depois fazia mais meia hora de sparring. Tudo isso daí trabalhando 12 horas. Depois ia pra academia, fazia 1h30 de jiu-jitsu, depois mais 1 hora de Muay Thai e a porrada ainda no final. E sábado repetia, a mesma coisa. Meu, destruído. Ah, saía às vezes que eu não conseguia nem andar direito assim. Aí fui. Aí fiz essas lutinhas, ganhei, vi que o MMA não era pra mim. Porra, tiro o chapéu pra galera do MMA. É coisa de louco. O cara conseguir aí, meu, chegar na cabeça, passar por. Pô, se o cara se quebra, o cara não tem uma condição, não tem nada, né, meu? Doideira, né? É difícil pra caramba. E aí aconteceu isso, pô, tive Putz. minha briga ali, bati no japonês sem ser preso, sem nada. Vou embora. Aí eu fui, eu fiz uma viagem em 2008, eu fui pra Europa, fiz um mochilão lá. Foi bem na época da crise de 2008. Dei uma, Sim. cara, eu dou uma sorte assim inacreditável. Fui, viajei, voltei, crise nos Estados Unidos, crise no Japão, crise em tudo quanto é lugar. Nego no Japão acampando nas rodovias, nego perdendo casa, brasileiro voltando pro Brasil. Pô, uma loucura. Eu consegui um trabalho que eu ia, trabalhava 3, 4 horas. Eu tinha um dinheirinho para pagar as contas. Porra, milagre, assim. Isso assim, eu voltando de viagem. Falei, porra. E aí fui, No fiquei Japão. ali no Japão. Isso daí quando deu a crise lá de Quando tu 2008. voltou do mochilão. Aí eu conheci uma galera lá na Inglaterra. Aí eu decidi, se pá, eu vou pra Inglaterra. Que aí já conheci um pessoal, fica mais fácil na hora de chegar, já conhece alguém, né? Aí um brother meu que tá lá no Japão, lá até hoje, encontrei ele lá hoje agora, quando eu fui em junho, o Bruno. Ele, não, vamos embora pra Austrália. Aí eu, pô, Austrália? Ele, meu, Austrália. Aí eu, pô, Austrália, praia, surf, não sei o quê, parece Brasil, né? Bora.
Cara, comecei a ver, aí 2010 meti o pé. O Bruno que falou, Que botou a vamos, pilha, tá ficou. lá. Tá lá Ele até nem veio agora. contigo? Nem Nem veio. veio. Nem pisou aí. Cara de pau, mano. Não, mas tá bom, ele tá feliz lá. Se Tá ele tá bem, tá feliz, tá bem, bom. tá bem. Aí É, tô mas aí, cara, desde que 2010. bom que ele falou Austrália, né? Pô, Se tu tivesse viu? posto essa pilha pra outro lugar que fosse meio. Porra, aí, pô, caminhada foi longa, desde 2010 até agora aí, meu. E Há um tempo já, né, cara? eu tô mais tempo fora do Brasil do que no Brasil. Desde 2005 fora do Brasil. Que doideira. E chegou aqui de faixa roxa, Cheguei de faixa fazendo o quê? roxa, Que vista? visto de estudante, né? Estudante. Estudante. Aí todo aquele processo. Naquela época, jiu-jitsu aqui na Austrália ainda era onde faixa preta ia ter luta de faixa preta, parava o campeonato. Pô, parava o campeonato, luta de faixa preta. Todo mundo parava para assistir, né? Tinha já bastante brasileiro aqui faixa preta na época, que eu me lembre, mas parava o campeonato para todo mundo assistir. E aí eu comecei a treinar na época na Roots, que é do Paulão, só que eu treinava numa das filiais dele em Bondi. Uma loucura. Eu vim pra cá, eu fiz uma homestay, paguei pra ficar na casa de família. E aí a família que eu fiquei, o pai lá, o dono da casa, ele era faixa preta de karatê. E ele dava aula nessa academia do Norte Bondi, onde era uma filial da Roots. Aí eu, tipo, arrumando minhas malas, eu deixei minha mala aberta e parece que a mãe da homestay viu minha faixa, meu kimono. Ela veio falar comigo, aí ela me apresentou, o marido falou, ele é faixa preta, não sei o quê. Aí apresentou daquele jeito, sem inglês, sem nada, a gente se comunicou de algum jeito, né? Aí ele, vou te levar lá. Aí eu comecei o jiu-jitsu lá, e aí eu fiz o jiu-jitsu lá em Bondi, lá na Roots, por alguns meses, até eu ter a renovação do meu visto. Aí eu fiquei 6 meses, aí renovei o visto, aí eu fui pro Japão de novo, fiz minhas malas, falei, agora eu vou de vez. Peguei tudo e vim embora. As coisas tinham ficado lá no Japão. Aí tinha deixado algumas coisas, porque é que não sabia o Qual que ia era, né? ser. A ideia era vir pra cá, ficar um ano e ir embora pro Brasil de vez e abrir um negócio, fazer alguma coisa lá. Vim pra cá, fiquei 6 meses ou 7 meses, se não me engano, um curso curto de estudante, um visto curto de estudante. Aí fiquei, renovei. Na hora que eu renovei, eu fui pra lá e peguei minhas coisas todas e voltei. E esse curso de inglês? Essa escola de inglês? Aí o primeiro visto foi de inglês, o segundo visto foi com um período de inglês, só que aí eu tinha que fazer um teste para conseguir entrar naqueles cursos técnicos, né? Aí eu entrei pro curso de turismo. O cara não sabia, vamos qualquer coisa, vamos turismo. E aí entrei no turismo ali depois de alguns meses, mas sem saber o que querer fazer, né? Eu tava aqui meio que perdido, tipo, pô, nem aí. Fui indo. Renovei essa vez aí. Aí, sem saber o que fazer, fiz esse curso quase por 2 anos. Eu lembro que o começo de Austrália foi meio um desperdício, assim, né? Sem foco nenhum, só... Sempre treinando jiu-jitsu, mas sem foco Treinando. nenhum. Aí eu sei que quando eu voltei do Japão, E quando tu eu peguei trabalhou, minha... perdão, trabalhou nesse 2 anos? né? Brasileiro tem que... Corre. Corre, mudança, obra, hospitality, né? Garçom. Pô, já trabalhei que mais? Fui até nani, cuidei de criança. Pô, limpeza, faxina. Pô, fiz de tudo. E Hoje em conseguia dia... conciliar jiu-jitsu, curso de inglês, trabalho e ainda dar uma zoada, curtir, Cara, praia. Ah, vamos lá, então eu vou... Não vou só colocar o pô, entrou uma jiu-jitsu. mosca aqui. Que ódio. Fala. Perdão. Não vou colocar só o jiu-jitsu na cena, vou colocar tudo. Tudo. Então eu cheguei assim, escola, ia pra escola ali, parte da manhã. Aí teve uma época que eu consegui um trabalho de mudança. Aí às vezes não ia pra escola e mudança. Ia trabalhar fazendo mudança.
Ou o que o cara arrumava de trabalho, o cara ia colocando no meio-dia e ia fazendo. A minha escola na época era perto da City, então onde era uma academia do Thiago. Foi quando eu fiz a transição da Roots, da Norte Bondi ali, pro Thiago, quando eu voltei da Austrália, que eu voltei do Japão, que eu peguei minhas coisas. Aí eu comecei a treinar com o Thiago ali, que meu jiu-jitsu também estava estagnado. Aí eu falei, porra, é aqui que eu quero treinar, né? E aí eu comecei a treinar com ele e dali fui indo em 2006. Não, perdão, 2010. E dali, escola, trabalho quando tinha, jiu-jitsu sempre que acabava a escola. Acabava a escola meio-dia, ia, treinava meio-dia, depois os trabalhos que aparecia ia fazer. Quando não tinha trabalho durante o dia, não ia para a escola, ia fazer os trabalhos. E durante o final de semana eu consegui um trampo numa balada, na noite. Aí eu fiquei 4 anos nessa balada. Aí comecei ali pegando copo, depois de pegar copo, fui subindo ali e virei floor manager na época, antes de pegar o visto com o jiu-jitsu, que aí foi o visto com o Thiago. Aí a vida conciliava ali, meu. Aí depois que eu entrei na escola técnica, aí era mais flexível, né? A escola técnica, o cara conseguia fazer os trabalhos da escola e não ir tanto para a Da escola. escola. Então Maneiro, já era mais maneiro. flexível. O cara conseguia trabalhar, aí eu conseguia surfar. Aí tinha uma festinha ali, o cara ia. Aí eu já trabalhava na noite, então já era melhor porque eu não ia pra festa, porque eu Já tava na festa. já tava na festa. Então meio que tudo foi se ajustando assim, sempre treinando, cara, sempre treinando. Nunca parei de treinar. E aí foi quando as oportunidades foram meio que se abrindo, o Thiago falou: "Meu, tô precisando de alguém pra dar aula aí, quer dar uma aula?" Aí comecei a dar aula pra ele e aí a academia foi crescendo, aí foi abrindo mais aulas, aí cresceu. Aí ele falou: "Pô, meu, então, vamos vamos ver um jeito aí de tentar fazer você ficar." Isso daí meio que aconteceu, meio que o jiu-jitsu foi meio que cara, foi uma surpresa, assim, porque eu nunca tinha visto Nunca se jiu-jitsu, viu dessa maneira, né? Porque nunca. Gostava de treinar, gostava de estar ali no tatame, mas nunca me vi trabalhando com o jiu-jitsu e vivendo do jiu-jitsu, né? No Japão, tanto é que eu já dava aula no Japão, que eu lembro que na cidadezinha, quando eu morei lá, quando a gente fazia esse turno alternado noite e dia, chegava às vezes no turno de noite, então os professores às vezes de vez em quando eles estavam trabalhando, eles estavam num turno alternado também, porque tinha empresa que trabalhava 2 semanas de noite, 2 semanas de dia, então às vezes não batia. Aí na época eu lembro que eu fui um dos mais graduados lá, eles deixavam comigo e falavam: "Toca aí, dá aula." Então eu já tinha um pouco de experiência em dar aula. E aí foi assim, cara, que eu meio que comecei a engrenar no jiu-jitsu. Pô, fiz segurança também. aqui, É, segurança de... Segurança não, era mais como é que fala? ar- Abridor de porta, né? Foi ali numas loja de grife ali na cidade. É, Bulgari, Cartier. Tinha ah, uma, tem uma parte ali que tem só marca. e uma loja de diamante, uma loja de pérola. Então aí eu conheci uma mulher aí. Um amigo meu me apresentou essa mulher que tinha um grupo de segurança que o pessoal ficava na porta ali de terninho, gravata e tal, só recebendo bom dia, boa tarde, abre e fecha a porta. Nunca aconteceu nada, né? Mas a gente era meio que o segurança ali, ficava ali. Mó doideira. Doideira, né? É. Tipo, o risco tá ali. Ah, cara, Não vai aqui acontecendo. não tem muito risco, né? Aqui o cara É. ficava meio que de boa, mas Mas a aí fiz função é isso. essa, né? A função é essa. Cuidei até de criança, cara, vou te falar. Fazia faxina na casa dessa mulher aí, uma brasileira rica, uma brasileira que o marido, se não me engano, ele era alguma coisa de uma marca gigante que veio do Brasil pra cá, acho que era uma coisa de cigarro. E aí fui fazer faxina pra ela, ficou sabendo que eu fazia jiu-jitsu, ela tinha dois filhinhos, dois filhos pequenos. Aí ela me chamava uma hora mais cedo pra ficar ali brincando, fazendo jiu-jitsu com o moleque, depois aí eu limpava a casa da mulher, mó doideira, o cara já passou por tudo. Que hoje em dia, cara, porra, a galera que tá chegando aí agora aí hoje em dia
tá com muita oportunidade de já chegar direto trabalhando com jiu-jitsu. Que naquela época ali não tinha. Não tinha, né? Não tinha. Então, aí é isso. Aí pô, jiu-jitsu ali 2014 foi quando o Thiago pegou e falou, vamos, bora. Aí a gente começou a fazer todo o processo de visto. Aí já tinha sido mais de 4 renovações de visto. Aquela loucura. Agora tinha que conseguir um certificado que ajudava no visto, então eu mudei para uma escola que eu tinha que fazer um certificado tal para conseguir o visto pelo esporte, pelo jiu-jitsu, né? Aí fiz, consegui, aí pegamos o visto, fomos indo, fui pegar minha residência, foi em 2021, cara. 21. 2021, mas meu O visto em processo começou. 2014. Em 2014 começou esse processo. E 2014. tu entrou com um pedido de que tipo de visto? Na época ele chamava 457, né? Ele era um visto de sponsor e aí dava direito à cidadania, né? O PR e a cidadania. E aí, em 2000 aí depois de 2 anos, ele dá direito de você aplicar para o PR. Em 2016 aplicamos para o PR, aí tem aquela espera, né? Que acho que foi mais ou menos um ano. 2017, PR rejeitado. Que isso? Doideira. Rejeitado, Tô aqui aí... já há um tempão já. Aham, já tava desde 2010, já há 7 anos, né? Visto rejeitado, aí a gente apelação, vamos, apelação. Aí mais 2 anos na apelação. Tu já com 30 anos. Pô, tava com... Tô ruim de conta, mas é mais ou menos 31, 30 e pouco. 31, é. E aí, pô, apelação, aí demorou. Cara, eu sei que em 2020 foi quando que a gente foi chamado para ter a reunião com que alguém da imigração pegou nosso visto, a juíza, né, na real, no caso, porque a gente apelou pelo visto, aí foi para uma juíza, aí a juíza estava em Melbourne e estava no lockdown, aquela loucura. O advogado que a gente estava na época, a gente começou com um advogado que esse advogado vendeu a empresa de Putz. advocacia. Então, o pessoal que assumiu o grupo acho que não levou o caso muito a sério. Foi o que meio que a gente teve o visto rejeitado. E aí, na apelação, a mulher lá em Melbourne não teve uma apresentação muito bem colocada. A mulher desceu o sarrafo na gente, assim, porra, eu não consigo entender nada disso daqui. Sua empresa parece uma bagunça. Não sei como você tá aberto, não sei o que. Pô, esculachou assim o Thiago, assim, a gente na frente da advogada. A gente tava numa mesa assim, falando no telefone com uma juíza em Melbourne e a advogada aqui com a gente. E aí esse esculacho aconteceu assim, aí a mulher ficou, né, com aquela cara assim. Pô, e aí foi tensão, né? Ó, tenso demais, velho. Aí foi, Nossa. a juíza deu uma semana pra gente conseguir não sei quantos Se documentos, organizar. se organizar e apresentar de novo pra ela as coisas, os documentos que precisava, que ela falou que não estavam lá. E aí eu sei que foi correria, imagina, depois de 7 anos, 8 anos aqui na Austrália, já ter montado meio que uma vida. Tudo, né? Aí foi mais ou menos assim, uma semana para você apresentar esses documentos. Se você não apresentou esses documentos, eu rejeitei teu visto. 28 dias e tchau, né? Acabou a Austrália. Ou seja, em uma semana tu ia saber se dava pra ficar ou se ia ter 28 dias pra meter o pé. E Exatamente. acabou tudo. Aí foi essa correria. Aí o Thiago, meu, correu Nossa. atrás do contador e correu atrás de gente. Nervoso só de ouvir tu falando isso. Meu, cara, eu sei que foi uma doideira. Doideira, pô, foi a única vez assim que eu lembro que, pô, com o Thiago, assim, nós conversando, eu chorei. Aquele dia, assim, eu Tu viu a possibilidade mesmo de acabar tudo assim, né? cara, porra, e aí a gente, não, meu, vamos lá. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, conseguimos colher todos os documentos, apresentar.
A juíza aprovou o visto. E aí, 2021, eu peguei a cidadania. Em 2022, eu já... Aí, 2022, peguei a cerimônia ali, peguei o papel tudo certinho, virei australiano. 2022? 2022. Ai, sim. Suado. Foi. Correria. E o 12 anos. jiu-jitsu que me proporcionou isso, cara. Pô, Que foi um fio condutor, né? Pra tu foi. chegar. Parada. E foi uma coisa assim que... Aquilo que eu te falei, eu dou muita sorte, assim... Eu dou muita sorte, meu. As coisas vão acontecendo pra mim, assim, de um jeito que eu meio que... eu tenho que só agradecer. Eu no Brasil sem fazer nada. Pô, ligação lá, vai pro Japão. Fui pro Japão. Aí, tô no Japão. Vou ir viajar, vou mudar do Japão. Aí o brother, não, vamos pra Austrália. Meu brother tá lá, eu vim pra Austrália. Eu tô aqui. Vamos. Aí tô Vamos pra aqui e Austrália, mas ele não tal. veio. Comecei a trabalhar com jiu-jitsu ali, porque eu sempre gostei. Fazer o visto, não sei o quê. Pô, aconteceu, vamos fazer o visto aconteceu. Pô, cidadania, o jiu-jitsu. E aí, tô aí desde então com o jiu-jitsu, cara. E hoje em dia, desde 2015, graças a Deus, só com jiu-jitsu. Tipo assim, aí trabalho full time com jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Coisa linda. E agora, um dos mais novos proprietários, não o mais novo, porque semana passada eu já vi que teve uma que inaugurou uma nova Legacy semana passada. Que eu não sei o lugar, mas um dos mais novos proprietários da Legacy, Então, aí, que é pô, Parramatta. teve uma caminhada longa, né? Pô, tô desde o começo ali com o Thiago. Aí a gente era roots na época ainda, né? Aí quando o Thiago tomou... Quando tu foi pra lá, ainda era Roots, ou seja, tu não mudou pra Legacy, tu saiu de uma Roots pra ir pra outra Roots. Saí de uma roots pra outra roots. Quando eu cheguei na Austrália... Verdade, porque o Thiago era aluno do Ele Paulo é aqui. aluno faixa preta Faixa preta do Paulo. do Paulo. Então aí eu lembro que eu cheguei, aí eu tava na roots de Bondi, porque eu cheguei em Bondi, então roots de Bondi, conveniente, do lado, Sim. ali. Aí o jiu-jitsu meio que estagnou, conheci o Thiago numa competição também, e aí na transição de renovação de visto, mudei de escola pra City, que era perto da academia dele, e falei, pô, vou visitar. Posso? Ele, pô, vai lá, pô. Aí visitei, voltei pra Austrália, depois da renovação do visto, né? Aí comecei a treinar com ele. Aí falei, aqui o jiu-jitsu é outro nível aqui. Aí mudei pra lá e comecei a treinar com ele. Aí foi quando começou a abrir a oportunidade. Pô, tem 2 aulinhas pra você dar aula. Aí comecei a dar aula. Pô, tem mais uma. E aí foi indo dali. Então tô com o Thiago desde 2012, desde 2011. E aí ele fundou a Legacy, foi em 2012. Foi quando ele saiu, ele tomou a decisão de sair, né? Abrir a Legacy, e aí nós estamos juntos desde o começo ali. E aí tô aí nessa caminhada com ele aí, cara. Aí vimos, pô, já hoje em dia estamos com 11 Legacies, cara. E aí, esse ano teve a minha, que eu abri agora com o Xande e com a Jess, né? Teve a do Juan e do Mário, que abriu em Dapto, que é lá pro sul, perto de Wollongong. E a mais nova, que foi a semana passada, que você falou que foi lá em Sunshine Coast, né? Sunshine Coast. Sunshine Coast, lá É em que eu não conheço Queensland. nada ainda. Eu vejo o nome uma vez e vou esquecer. Daqui a 10 minutos eu esqueço. Cara, daqui a pouco você vai começar a viajar aí, você vai ver. Você vai, pô, Tomara, lugar maneiro. Tomara. Você vai subir lá pra cima, lá pra Queensland, aí você vai falar, pô, isso daqui parece o Rio de Janeiro. É. Porque é calor, né? Um tempo... O pessoal gosta que é mais calor e tal. Tô amarradão de começar a conhecer mais. Isso aqui até vai ser uma desculpa agora. Com os vlogs, indo visitar a galera. Porra, ia ser maneiro. Você assiste lá aqueles caras lá, o BJJ Cria. Assisto, pô. Consumo dos caras todos aí. Todo mundo. Maneiro. Hoje foi a primeira vez que eu consegui pegar o Ali ao vivo. Ele voltou a fazer podcast, o Mohamed. Voltou a fazer o podcast dele. Voltou e ele faz toda segunda-feira lá, né? Ao vivo. E aí ele só liga ao vivo e começa a falar. E aí hoje eu consegui escutar ao vivo. Ele tava falando sobre o UFC, essa questão de trazer os atletas de jiu-jitsu, valorização dos atletas de jiu-jitsu pro UFC. Maneiro. Como isso vai ser bom, como vai ser... Eu vejo todo mundo, BJJ Cria, o Connect Cast, o Pura, vejo todo mundo. E agora, depois que eu comecei a
Com o canal, começaram a me indicar um monte de... Meu YouTube virou uma doideira, porque ele é bem estrito com coisas que você gosta, né? Aham. Mas ele assumiu que eu gosto de podcast e de coisa de viagem por causa do canal. Aham. Então, no meu feed, naqueles recomendados ali, É o só. tem um monte de gente agora da Austrália falando de podcast de Austrália. Não, tipo vlog, pessoa falando. Eu moro Aham. aqui, eu faço não sei o quê, o cara mostrando a vida, não sei o quê. E às vezes eu me vejo perdido, tipo assim, cara, eu nem conheço, mas eu vou ver, porque acaba dando curiosidade, né? Ah, mas maneiro, pô. Cara, eu tô assistindo um monte de gente que eu nunca vi antes, que tem pelo mundo. Outro dia eu tava vendo o cara da Irlanda, falando da Irlanda, tipo, que só Uhum. recomendando pra mim, e eu, igual um bobo, vou clicando, ele vai recomendando mais ainda. Mas sim, respondendo a tua pergunta, sim, eu consumo a galera do podcast do Brasil, vlog do Brasil, cria é Um- maneirão. É uma coisa que a gente estava até esse tempo atrás aí conversando e, cara, é uma coisa que tá faltando aqui na Austrália, né? Não tem um cara que tá fazendo o que você tá fazendo aí, né? No Brasil já tem a galera, nos Estados Unidos tem a galera, mas aqui na Austrália, a Austrália tá, querendo ou não, no momento, tá no momento de destaque, né? Isso. No mercado mundial do jiu-jitsu. Tem bastante gente saindo daqui da Austrália. Pô, a É, Adele lá, campeã. A menina campeã, porra, do ADCC, espancou geral, absoluto e categoria, né? isso aí. Então, pô, esse O Big trabalho. Joe, querendo ou não, toda hora bota a cara aí, toda hora cruza, vai pro outro lado, faz as lutas lá, volta, tem as paradas dele aqui. Tem esse Eu, menino, o Lucas acabou Kennard. de lutar, né, na Rússia ali, no Aiga, Isso. uma coisa assim. Pô, tem a galera. Pô, tem uns meninos ali que estão indo agora pro Mundial de Sem Kimono, tem uma galera indo pra lá. Tem Pô, a galera tá toda medalhando. o Oli. O Mundial de Abu Dhabi, que, pô, o Mundial de Abu Dhabi teve uma galera pegando o ouro. Pô, Isso o aí. jiu-jitsu tá na Austrália aqui, tá, meu, tá nas pontas ali, tá na Semana passada eu cabeça. comecei a... A galera que já veio aqui, comecei a ir visitar eles. Agora eu tô editando. Depois eu vou te mostrar ali como é que tá ficando. Primeiro, editando o vlog ali passei um dia inteiro com um cara. E agora, semana que vem eu vou passar o dia inteiro com outro. Já vou te pedir permissão para passar um dia todo Ah, contigo, entendeu? maneiro, Pra... vamos, bora. Porque aí a galera, eu acho que é mais fácil, porque a galera vai assistir isso aqui e depois quando vê o vlog vai ter uma simpatia maior, né? Uma Sim, empatia, né, maior, porque vai falar, pô, é o cara que não, falou a história dele, tá vivendo essa vida aqui agora, mas pô, é o maluco que foi nani, entendeu? É o maluco que não, tipo, consegue ter pra essa ver, empatia, né? não, irado ver né, a progressão de vida, assim, do Isso, cara, a isso, evolução, né, pô, isso. maneiro. Fazer uns takes lá teu também, arbitrando e tal. Pô, Arbitrando, eu ia no dia do Subversion, cara. Acabou que não deu pra ir porque eu sou padrinho de casamento dos amigos aqui e aham, a filhinha deles foi aniversário de 6 meses, mêsversário, que nem existia isso na minha época. Agora tem negócio faz um aniversário cada mês, né? Cara, é muito doido. Enfim, era o mêsversário. Aí, pô, fez a parada. Também eles se mudaram, então era pra gente ir e conhecer a casa nova e tal. Acabou que eu saí de lá tardão, não fui. Pô, mas tu tá bom, lutou, né? lutei, Pô, que perdi. maneiro, cara. Parabéns aí pro Gui aí, da galera da Aliança. Tu conhece o cara? Tu conhece o cara? Ah, Ele é daqui? conheço a Ele mora aqui? galera. Mora aqui? Eles são de Manly, né? A galera lá de Manly. Manly. Parabéns, Ah, Gui. errei. Tomei ali, né? Paciência. Aí, a estratégia tava em dia. Aí fiz uma posição minha que eu tava gostando de fazer, que eu faço, só que ele não foi porque eu tava esperando que ele fosse. Acabei fazendo um erro ali, tomei no finalzinho da luta. E ele jogou bem, jogou tentando entrar debaixo de mim, atacar minha perna, né? Não consegui entrar nas minhas passagens, o que eu tava meio que esperando. Mas é isso aí, né? Faz parte. Isso aí, isso E aí. Subversion, porra, cada vez mais tá fazendo um evento muito mais Maneiro, né? bonito, muito mais É, eu quero maneiro. ir ali ver se eu consigo cobrir também, entendeu? Cara, pô, Esse fala com o George, próximo. com o Matt, se quiser eu ponho você em contato com Não eles conheço ninguém. também. Me ajuda, me ajuda. Pô, Não conheço ninguém, trazer pô. eles aí, eles vão ficar amarradão. É, O Matt, o cara que faz a produção, o vídeo, tudo dele, dali do evento. Cada vez mais o negócio da produção do evento tá ficando muito mais bonita. E o George, cara, o George é na correria ali, mas, pô, ele vai ficar amarradão também. E agora ele tá com é.
Agora, não só é isso, mas ele também tem as competições dele e tá com a marca, né, com a Hyperfly aqui na Austrália. Então ele assumiu. Pô, ele vai ficar amarradão. A galera Olha, ali. me passa o contato e Vou, me vou, ajuda, né? Me vou. bota na fita. Não, com Bota ele na certeza. fita pra mim. E, pô, o evento tá maneiro, tá dando mó. Tá ajudando os atletas também, tá. Pô, tá legal. Tá legal. Com certeza. Sim, sim, sim. Não, maneiro. Paramos onde? Tava lá no Subversion, né? Pô. Aí fiz ali a luta, maneiro, perdi pra ali pro Gui. Galera ali, parabéns pra eles, né? Vamos lá, vamos embora pra próxima. Isso aí. E Trazer o Gui aqui, hein, Gui? tem galera, Tem que a colar aí. galera da Aliança ali, pô, o Murilo ali, o Murilo Amaral, que terceiro no Mundial, né? Isso. O moleque tem um calibre. Aí o trabalho que eles estão fazendo, pô, a academia deles lá é outro padrão também. Linda, né? Linda, eu vi as fotos, linda. A gente, antes de abrir aqui, a gente foi pegar ali, ele tava com umas peças de tatame que tava sobrando, né? Aí pegamos 3 peças de tatame que a gente precisou dele lá. Fomos lá visitar a academia. Porra, que academia. Puxou o nível, né? Puxou pro next Maneiro, né? level. É maneiro ver isso daí. Maneiro ver E isso. Sim. aí agora parece que tem também a Grappling Education abrindo com... A academia acabou de abrir esse final de semana que passou, né? Com aquele pitch do CGI. É mesmo, é mesmo. Eu tenho falado pros garotos lá na academia, eu falo, cara, não vai demorar muito, as academias vão começar a abrir aí com isso e tal. Acho que é a primeira do mundo, eu acho. Se não, acho que se não a segunda. Acho que os meninos lá, os Andrew Tactics, acho que já tinham uma parede assim. Mas acho que é a segunda. Maneiro. Maneiro Vai demais, ser. E maneiro o demais. Craig Jones anunciou, né, o segundo evento. Ano que vem, agosto. Então vai ser doideira. Falando de academia e metodologias que a gente tava trocando ideia, Aham. o que quando você fala que tu saiu de Bondi, foi pra lá, tu falou por 2 vezes que senti que teu jiu-jitsu estava estagnado. Só que hoje tu tem uma perspectiva também de não só de atleta, mas também de professor, né? Aham. O que tu atribui isso? O que tu atribui, por exemplo, essa sensação, essa condição? O que tu acha que acontece pro aluno sentir isso? Sabe qual é? Eu acho que para um aluno novo ali, até a faixa azul, o aluno precisa de guia, né? Precisa de alguém para estar direcionando aonde ir. Agora, um aluno mais graduado, o aluno meio que já sabe mais ou menos o que ele quer, o que ele quer fazer, qual é o estilo de jogo que ele quer seguir. E no meu caso, por exemplo, eu senti que em Bondi eu não tinha um treino para mim no momento, né? E eu sempre gostei do lado competitivo. Eu sempre gostei do lado mais competitivo da parada e quando eu fui treinar no Thiago, foi um outro treino, um outro ambiente, né? E aí foi onde eu me senti desconfortável e teve aquela porradaria, então eu gostei daquilo e mudei pra lá. Hoje em dia o jiu-jitsu tá mudando, né? Eu acho que tá mudando daquele jeito. Antigamente o jiu-jitsu era pra te deixar tough, né? Pra fazer você virar homem, porrada, vamos, engole o choro aí, vai. Hoje em dia não, hoje em dia tá virando um esporte que muita gente tá fazendo e todo mundo quer uma evolução muito mais rápida. Então faixa branca, faixa azul, eu acho que hoje em dia eles não têm ainda uma noção, mas eles querem isso porque é tudo muito mais rápido, né, meu? Então aí acontece. O cara sai daqui, sai dali, sai dali, sai dali, vai pingando de um lado pro outro e não para em nenhum lugar, não fica bom e não tem uma evolução constante. Sim. E os faixa colorida, cara, eu acho que eles estão assim nessa daí de hoje, de procurar um lugar que vão suprir o que eles querem, mais pelo lado competitivo da coisa. Mas quando o cara é um hobby, aquele cara que só treina porque gosta, ele é uma pessoa que meio que vai estar num ambiente bom, vai se sentir que aquele é o lugar de pertencimento dele, né?
ele consegue agregar coisa para outras pessoas. Por exemplo, ali na academia eu ponho a galera muito para fazer isso daqui. Porra, meu, ajuda seu training partner, né? Porque se você não ajudar ele, você não vai ter um training partner para você treinar. Se ficar só batendo no training partner, ele vai correr de você, né, pô? Ele não vai querer. Então tem que ter aquela ajuda, aquele, pô, eu vou fazer você ficar melhor para você me ajudar a ficar melhor e a gente vai crescer e vai evoluir junto, né? E eu acho que é isso, sim, nessa parte. Eu meio que, às vezes, eu viro meio que selfish quando eu vou meio, como é que é? Selfish em português? Egoísta. Egoísta. Quando eu tô na minha fase de De competição, competição, eu mais do vou que justo. competir, que nem, porra, aí na... Nem sei se pode falar o palavrão, falando palavrei Pode sem ficar à querer. vontade. Pode, ficar à vontade. Na academia ali, então, no momento, eu não tô com treino. Então, eu tenho que procurar um treino. Porra, eu vou pôr hit kill lá, procuro um treino, cai na porrada. A galera, o que me deixa, assim, pô, com vontade de ajudar os alunos e fazer eles ficarem melhor e eu ficar meio que no que tá acontecendo, update com as técnicas, com tudo, assim, né? Meio que tá ligado no jiu-jitsu. A competição, cara. Então eu gosto de competir, eu gosto de ir pro training camp, sair daqui, ir para uns lugares onde eu não conheço ninguém, treinar com outras pessoas, que aí se apanha, se aprende um jeito novo de ensinar, você vê como outras academias e como outros professores estão lidando com os alunos, com o jeito de ensinar, com tudo, né, meu? E, pô, eu acho que isso daí, se você sempre buscar evoluir, tentar melhorar e se colocar em posições desconfortáveis, né? Sair da sua zona de conforto, você sempre vai conseguir estar evoluindo e direcionando os alunos, né? Conseguindo dar uma direção melhor para os seus alunos. Aí eu acho que é onde você consegue fazer a retenção e manter os alunos ali, né, meu, feliz, porque, pô, o cara abriu o Instagram, o cara consegue ver 10 mil posições em menos de 10 minutos, né? Sim, sim. Mas chega tudo muito fácil, muito rápido e todo mundo tá querendo, eu quero ser o melhor em Sim, 5 sim, minutos. sim. E não é assim, né, Vini? É tempo, né, cara? É suor, é trabalho, pô, repetição, é muita coisa que o cara tem que engolir, ficar ali, pô, por que será que eu tô fazendo isso? E aí Sim. o O cara cara, só vai. eu costumo dizer que para eles terem cuidado ali, porque a maioria, tem muita gente que não é, vou falar a maioria, mas tem muita gente que ele tem um compilado de técnicas, mas ele não é um lutador. Aham, Ele não entende o corpo dele, ele não entende os limites do corpo dele. Se ele não entende os limites do corpo dele, ele não vai entender o limite do training partner, ele vai machucar o cara, com ele vai se certeza. machucar, ele vai se Aham, quebrar. Ele não entende onde que está exposto a cervical dele, onde que tá. Entende? Então não adianta ele saber aquele monte de técnica se isso não tiver acompanhado com a formação de um lutador, porque é uma luta, pô, sim, com certeza, né? né? Por mais que queiram desqualificar, desclassificar, tu vê um monte de gente falando, é porque quando puxa, quando faz laço, quando faz. Não importa, meu irmão. Tá ali o risco constante de você se machucar feio. Com certeza. É. Fazendo 50 lapela ou não, o risco de se machucar feio tá ali. Pô, Aí o cara não entende o corpo dele e ele quer. Ah, vou te dar aqui um exemplo, assim, ó, que eu, cara, às vezes eu fico assim, dá aquela dor, assim, aquele frio na barriga, assim, você vê ali um faixa branca lutando com alguém um pouquinho mais experiente, de repente mais pesado. Só que o faixa branca ainda não sabe fazer tá aprendendo, já sabe fazer o rolamento de costa e tal, só que digamos que ele nunca tomou uma emborcada forte. Aí o cara vai tomar uma emborcada ali e tenta travar. Não rola no pescoço, machuca o pescoço. O outro põe peso e não sabe, não vê o que tá acontecendo. Pô, imagina. Tem muita situação, né? O cara começa, vai falar com situações aqui, tem tem várias muito, situações tem que me dá muito. aquele frio na A gente fica barriga, assim. tentando ali não deixar um cego guiar o outro, né? O E tempo aquilo que tu todo. falou, então, porra, hoje em dia esse negócio de você ficar por fora, não treinar durante o treino, né, é importante para conduzir a aula da melhor maneira possível, tá de olho,
manter atenção em todo mundo, nos alunos. Querendo ou não, você não quer que ninguém se machuque, né, meu? Imagina não dormir depois, Sim, sabendo sim. que É, alguém e, nessa e condição. comunicar pro cara que não sabe nada, falar, mostrar pra ele que ele não sabe nada, sem ser grosseiro com ele, também é uma arte, né? Aham, com Porque certeza. tem cara, tem, né? Tu tem que dar com um jeitinho Aham, que no Brasil não era assim, meu irmão. O cara ia falar pra ti, meu irmão, não quero um cego guiando outro cego aqui, você vai com, não quero vocês, acabou aí, pronto, tá é, tranquilo. Aqui tu tem que ir todo com é, dedos, né, tal. Ah, olha aqui, tá, vocês ali, por isso, aquilo. Mas no fundo, meu irmão, vocês dois vão se machucar. Vocês não, sim, né? sim. E eu acho que Aprendeu a hoje em dia, engatear assim, primeiro. também, hoje em dia, do jeito que tá evoluindo, a maioria das escolas hoje em dia já aplica uma Metodologia. metodologia, já tem um currículo, já sabe como que vai ensinar, já sabe o que que é perigoso para certos levels e outros levels. Então, tipo, você tem um controle melhor ali da aula, né? Você consegue minimizar as Minimiza muito, minimiza chances muito. para um erro, assim, Sim, pra um machucado, alguma coisa mais grave, né? Que antigamente, pô, era difícil. sim. Tinha currículo. Não tinha internet, não tinha as coisas para te ajudar, não tinha metodologia. Galera, vamos do jeito que eu aprendi, né? Vamos, hoje aí nós vamos aprender isso. Amanhã, completamente o oposto. E aí, vai pra guerra. Só vai, filho, só vai. Aprende na guerra. Aí você aprende na guerra, pô, me ensina esse daqui. Aí o cara que tá do lado ensina uma coisa que fez, às vezes é uma grosseria que você, né? Pô, meu, não vai fazer isso com a menina. Pô. Ah, Quantos parceiros de treinos ensinaram coisas pra gente, né, no Brasil, pô. que não o professor ali, o cara ali Ah, contigo todo dia, todo pá, pá, eu vai te acho que ajudando. antigamente a maior parte assim do. Maior parte não, mas uma boa parte do seu treino e do seu jiu-jitsu vinha depois da resenha, né? Você ficava ali, final do treino, aquela resenha, todo mundo trocando ideia. Pô, olha aqui, ó. Então, isso daqui. Aí fazia aquela troca de experiência ali de técnica. Aí todo mundo, pô, maneiro. E aí você ia aprendendo e desenvolvendo dali, né? Às vezes tinha os caras que seguravam, né? Ah, mas você lembra, né? Se você pensa nisso, vem o nome daquelas pessoas que te ajudaram. Ah, aquilo que você fez não Claro, funcionou porque pô. tá fazendo assim, assim, porque eu tô fazendo isso, não deixa eu botar a mão aqui. Aham. Tinha sempre os caras que, Sim, né? sim. Ainda mais as escolas que Isso porque eu eram. comecei ainda mais tarde, né? Imagino, mas eu comecei ali em 2000. O pessoal começou nos anos 90 ainda, os que começaram muito mais antes, né, lá no começo, então que Isso aí. era As a escolas informação era muito mais eram poucas restrita. escolas com um monte de aluno. Eu Isso. tinha um monte de companheirinho, tinha um monte. Então era muita criança, muita gente. E na nossa aula tinha um monte de instrutor, faixa roxa, faixa marrom, faixa preta, que ajudava. Uhum. O mestrão mesmo ficava lá no fundo assim, em pé assim, com a mão assim, no negócio na barra de balé que tinha, com a perna só de vez em quando que ele metia a mão Só ali e tal. supervisionando. Vamos ver se tem É, alguma coisa errada ali. é. Não, tá tudo bem. De vez em Tudo quando sob vinha, dava uns controle. tapas na cara da gente. Mas era, pô, maneiro demais. Mas era assim. Então eu tenho na minha memória vários, vários mestres que ajudaram assim na caminhada, que Aham. corrigia, que estava sempre ali e tal. E vários outros que eram, tipo assim, faixa roxa quando eu era branca, entendeu? Que ajudavam pra caramba, pô. Que eram competidores que estavam ali com as paradas e mostravam e faziam. Ah, não mete a mão assim, faz assado. Segura aqui, passa assim. Ó. Pô, era muitas vezes, porque não dava pra dar atenção pra todo mundo, né? Aham. Hoje em dia você tem um monte de treino dividido, tem aula de iniciante, avançado, competição, tal, tal, tal. É, você Tinha consegue. todo mundo junto, um monte de gente. E É. eu achava na minha cabeça que era grandão o lugar. A última vez que eu tive lá no Brasil, eu fui na academia, meu irmão, porque tinha um outro cara, tipo assim, não era, tava abandonado há mó tempão. E outro cara pegou e botou lá uma foto do mestre Fada, e botou uma foto, um negócio gigante do tamanho real do mestre Xandu e tal. Aí eu passei, tava lá de novo, escrito, pô, centro de. Aí eu falei, cara, que louco. Aí subi.
Cara, quando eu subi, não era tão grande. Claro, eu que era pequeno, né? Aham. Não era tão grande, mas era gente pra caramba naquele lugar. Eu falei, gente, como entrava tanta gente nesse lugar, velho? Não é tão grande, não, cara. E Ah, era que maneiro. salseiro, doideira. Pô, Que maneiro. como que surgiu essa filial, essa nova academia? Como foi esse projeto? Porque tu já Então, tá há mó tempão. pô, eu tô nessa caminhada aí ali com o Thiago, então eu era praticamente o head coach lá do HQ. O Thiago, ele já tava, a academia começou a crescer, a Legacy começou a crescer de um jeito que cada vez mais o Thiago precisou sair para assumir a parte administrativa e a parte das outras academias começar a dar mais atenção para as outras academias, então eu tava meio que mais de linha de frente no HQ. Ele falou que você era de braço direito dele. E aí, pô, nessa daí eu já tinha a Jess que virava pra mim e ficava, vamos abrir uma Ah, academia. é? Ela Que a era o Jess Bruno da Austrália. é uma aluna ali, ficava pra mim, vamos abrir uma academia. Eu falava, vamos, vamos. Aí o Xande também do outro lado, vamos abrir uma academia, vamos abrir uma academia, vamos, vamos. Aí eu, tá, vamos, não sei o quê. E, cara, é aquela parada. Aí eu falei, por que não unir, né? E abrir nós três. Porque eu pensei, eu gosto de competir, eu gosto de sair, eu gosto de viajar. Não só que eu gosto, mas é o que me motiva, tá sempre ali. Cara, é o que me dá o combustível pra voltar pra academia. E, ó, galera, é isso aqui que tá acontecendo, ó. O jiu-jitsu é isso daqui. E ficar sempre update, né? E aí eu falei, pô, o Xande é braço pra. É pau pra qualquer hora. O que o cara precisar fazer, vamos derrubar o prédio aqui agora, vamos. Ele. O cara não para. O cara acabou de fazer uma cirurgia no braço, no segundo dia ele queria estar no tatame dando aula. Eu falei, bicho, para, meu, relaxa. O cara não consegue. Então ele é o cara que, meu, pra qualquer hora que Mão na precisar, massa. mão na massa, tá ali. E a Jess é aquela parada. Ela é a pessoa mais relationship, ela conversa com todo mundo, ela tem um bom relacionamento com as pessoas, ela já trabalha na parte de gerenciamento de um pub. Então, pô, tem ela. Eu trago o jiu-jitsu pra mesa, ela faz isso, o Xande, pra hora que precisar, tá ali. Pô, perfeito, né? Que Então, maneiro, vamos que fazer maneiro. Se isso. Aí, complementam muito bem, né? e cara, foi coisa de louco ali a Parramatta ali, a Legacy Parramatta, porque demorou um ano pra gente achar. Na real, aquilo que eu te falei, da sorte. Da minha sorte, assim, as coisas caem pra mim de um jeito que eu tenho que só agradecer. A gente começou a olhar Norte Parramatta, lá no centro, lá perto da estação de Parramatta. E muito difícil de achar um lugar, né? Um espaço lá. A gente achou um espaço. Aí a gente foi, fez a vistoria, gostamos do lugar, só que ele era 2 andares. E aí aplicamos para o lugar, a pessoa, só que aplicamos por um andar. A pessoa, não, a gente tem outra pessoa, então a gente vai dar preferência para outra pessoa. Aí deu preferência para outra pessoa, a pessoa pegou o Os piso de dois. baixo, Também só andar. só um andar de baixo. Aí a gente falou, pô, tá, a gente não queria o de cima, mas beleza, vamos pegar o de cima. Aí o cara, o landlord, não, mas tem uma cláusula no contrato dos caras que eles podem escolher se eles querem você em cima ou não. Ou se eles querem pegar o lugar. Aí a gente, então tá. Aí Pergunta a eles. pergunta a eles. Aí os caras, não queremos eles. Então vamos pegar tudo. Pegaram tudo. Aí, meu, deu um frozen. A gente ficou um ano parado, assim, tipo, sem fazer nada. Então a gente começou a olhar em 2023, no começo de 2023, fez essa aplicação quando a gente achou esse lugar. Foi quando a gente decidiu que ia ser Parramatta. E aí nada, não deu certo. Aí meio que não achava nada, deu uma esfriou assim, né? A gente meio que largou Sim, mão. sim. Aí passou esse ano, a Jessie sempre estava olhando, ela mandou um e-mail para um lugar que tinha aparecido em Parramatta. Aí o cara,
Olha, não tem esse lugar, acho que não vai ser o fitting pro que você está procurando. Mas tem esse lugar aqui que ainda não foi pro market, tá off-market. Aí a gente marcamos uma reunião para ir ver o lugar, fomos ver o lugar. E era Meu, aqui. Era esse. é. E aí a gente conseguiu pegar o lugar antes de ir pro mercado, né? Antes de sair pro listing. E fazem 7 meses agora que estamos abertos ali. Que abrimos as portas e tá ali, a academia ali bonitona. Linda, pô. Linda. Tá maneiro. Tá crescendo, tá com um grupinho ali já de alunos. Tá com um grupinho legal de família. Tá com um grupinho legal de menina. Tá com os outros alunos. Tá com, pô, um ambiente bem legal. Não tá... Não estamos ainda com aquilo... O que eu quero, né, futuramente. Ter aquele Essa time... comunidade, o time. Não. A gente tá com isso. Mas eu quero também uns casca-grossa ali, a galera Ah, pra não. treinar. Ainda vamos Vai trabalhar pra ser, chegar lá. vai ser aquele espaço lá embaixo onde o couro vai comer, ninguém vai ver. Aquele espaço lá embaixo é maneirão, pô. Ali é o... Como é que é? Ali é o Clube da Luta. Clube da Luta. Sexta-feira, vamos lá, fecha a porta, joga a chave fora, só sai, tipo Gladiators. Não, mas Pô, aí foi isso, cara. Foi meio que uma sorte, assim, que esse lugar apareceu. E estamos ali. Aí foi mais ou menos isso, foi como surgiu a parceria, foi como que a gente meio que se uniu ali. maneiro. Foi meio que uma intermediação, assim, uma de um lado, outro do outro. Falei, vamos junto. Eles, vamos. Aí fomos e abrimos. E Tem o executor, tem o cara aqui do jiu-jitsu, tem a mina que é eu da administrativo. pensei comigo, pô, vai ser um time que vai fechar, Bom demais, vai pô. ser perfeito, né? E aí, tamo aí, 7 meses. Bora pra cima. Parabéns, maneiro demais. Valeu. Maneiro Você demais. foi lá, apareceu lá, deu uma Sim, plantinha, a pô. plantinha tá lá. Tá lá? Valeu. Pô, maneiro. Maneiro. E o que mais? Aí é isso, pô. E já logo na sequência teve duas outras academias que abriram. Pô, o Thiago tá. Quanto mais eu falo, ó, ele tá cada vez mais se distanciando da parte ali de estar na frente da academia, porque não tem tempo, né, cara? É difícil. Sim, Então ele tem que focar também um pouco o tempo nas outras coisas. sim. E é Verdade. isso. Ô, mas agora, tipo assim, mudando um pouco de mim aí, eu acho que ninguém te deu esse um bate-bola aqui, ó. Vou te dar a resposta de volta. O que decidiu trazer você pra Austrália, pô? Eu? Pô. Cara, a Austrália era uma das poucas coisas que a gente tinha em comum, eu e minha esposa. É A gente mesmo. é muito diferente mesmo. E provavelmente também por isso a gente se dá tão bem, né? Os opostos. E quando a gente se conheceu, a gente trocou uma ideia em 2003 sobre a Austrália, pô. Olha Quando a gente se lá. conheceu antes de se casar. 2003, hein? Antes de se casar, a gente se casou em 2004. E em 2003 a gente trocou essa ideia. Austrália e tal, pá. A gente falava. E aí a gente tipo que não quis abrir mão, sabe qual é? A gente falou, então um dia a gente vai. Aí ela, um dia, então vamos. Mas aí, tipo, a vida foi levando, a gente mudou de volta, a gente mudou pra Argentina. E aí ficou morando na Argentina e tal. Aí quando deu lá, compramos um terreninho. Aí depois saiu um dinheirinho, compramos outro terreninho. Depois saiu um plano do governo para ajudar a construir. A gente pegou, tipo, um empréstimo e tal, começou a construir. E vendemos o terreno para poder conseguir construir uma casinha, construímos uma casinha. E aí veio aquela coisa de Deus, né? De ir abrindo as portas e tal, jiu-jitsu. Eu também nunca tinha pensado, assim como você, viver do jiu-jitsu. Nunca tinha pensado, não me via nisso. Na Argentina aconteceu isso das pessoas, pô, não, mas pô, eu quero, me dá aula, não sei o que e tal. Um garoto que trabalhava no trabalho da minha esposa, quando soube que ela era casada com um brasileiro, perguntou se eu sabia jiu-jitsu. Ela falou, pô, não, ele Faixa fica preto e preta, tal. pô. Aí não, os caras iam em casa, me levavam em casa, cara, todo dia de noite. Eu dava aula de escolinha de futebol, eu sou da educação física, então eu dava aula trabalhava com reabilitação, depois dava aula numa escolinha de futebol. Aí depois fiquei com a escolinha de futebol, em sociedade com o clube.
E aí depois puxei um sócio, a gente tinha a escolinha cresceu, aí esses caras me levavam para treinar, depois da escolinha eu ia, dava treino para eles me levavam em casa todo dia. Depois um desses caras abriu uma equipe que abriu uma academia bem pequenininha, que era voltada para MMA. Todos os horários nobres eram de MMA. E os horários meio bunda era nosso. Então eu dava aula de jiu-jitsu, o outro dava aula de muay thai, o outro dava aula de boxe, tudo em horário assim periférico. E os horários centrais eram de MMA. Aham. Aí um cara tinha ido pro Brasil, entrou no TUF, depois entrou no É o Ponísio lá? o Ponzinibbio. Ponísio. É isso, gente boa. Duro, né? Nossa, uma mão direita que é um cavalo, Uma máquina, né, meu? uma patada, um coice. Ele, Aquela mão ele chegou a direita entrar dele. no UFC, né? Entrou, pô. Entrou. Pois é. Até acho que até o dia de hoje ele tem contrato. Depois Ah, é? depois ele virou comentarista também. Ele fala tipo uma época o Verdun fazia de comentar em espanhol, né? Aham. Porque o Verdun sabia espanhol da Sim, Espanha. sim. O Santiago é argentino. Então ele virou comentarista também do latino, do UFC. Ah, que maneiro. E acho que até hoje ele tem contrato. E depois de um tempo, depois de acho que 6, 7 anos, entrou o segundo menino, esse ainda treinando na nossa academia. E aí foi quando isso abriu portas para todo mundo dali da nossa academia, para os coaches também. E eu aproveitei nesse momento para o Júlio tinha pedido para todo mundo ir competir o Mundial de Master em 2018. Uhum. E como ele é um cara que nunca pede nada, o mestre Júlio não pede nada nunca. Tipo assim, quando ele pede uma coisa, todo mundo faz Vai. questão de tentar fazer o máximo para atender, né? E ali eu conheci o Diego. A gente já estava querendo sair, a gente sempre quis a Austrália. Sim. Conheci o Diego da Austrália. Na época o Wagner estava na parte de internacional da GFT Internacional. Apresentou a gente, falou: esse cara aqui é lá da Austrália, fala com ele. Aí eu falei com o Diego, cara, eu tô justo precisando, perdi um professor agora e tal, não sei o que e tal. Eu preciso que você vá para lá, para ver se você vai gostar. Olha o que ele falou para mim. Eu lá de Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, Pra ver se você vai gostar. preto, pobre do pé grande. Pô, falei, é que eu vou gostar, cara, tá maluco? Vou gostar da Austrália. E era, tipo assim, eu já queria morar lá, morar aqui. Aham. Claro que eu vou gostar. Ele, não, aquele jeitão dele, não, tem que ir, que aí você conhece, projeto, vê, se gosta, se não gosta. E eu desesperado por dentro, pensando, cara, esse cara tá maluco, não tem ideia do sacrifício que eu fiz pra estar aqui em Las Vegas. Como é que eu vou pra Austrália pra ver se eu gosto, cara? Esse cara não tem, tá maluco. E aí foi isso. Voltei, nessa época o câmbio lá foi de 22 para 36, quando eu estava em Las Vegas. Depois, isso foi acho que em agosto. Quando deu janeiro, eu vim para cá, o Natal, no Ano Novo, sei lá, esses dias de passagem mais baratos, sabe? De 31 de dezembro. Aham. Aí eu vim para cá, fiquei aqui. E aí conheci a academia dele em Wollongong e tal, a Grappling Bros. E, e aí a gente começou ali a desenvolver a amizade e tal. Quando eu cheguei aqui, de 36 foi para 44. A Bárbara escreve para mim no WhatsApp e fala: não compra nada no cartão. O dólar foi para 44. Hoje tá 1.000, pô, na Argentina, o dólar. Hoje é 1.000 para Caraca. um. Naquela 44. Hoje eu vejo a galera no Brasil chorando com 6. Eu falo, pô, vai lá pra É. Argentina, vai ver. Ai. Se a rapadura é Pô, meu. mole. Mas que maneiro. Aí foi assim. Irado. Isso abriu muitas portas na hora de aplicar o visto de talento, entendeu? Porque aí a Thaís, a esposa dele, falou: ó, teu Instagram é ridículo, é horrível, é um cocô teu Instagram. Você tem que botar um Instagram. Aí eu comecei a pegar as fotos, subir foto com os caras do UFC, subir Sim, foto sim, com sim. cinturão, com lutador, ia nos eventos e tal. Papapá, fui pegar as cartas, todo mundo da Jeff Team ajudou, todo mundo, todo mundo. Galera de outras equipes também. Toda a galera que você conhece durante a tua vida, né? Ah, Eu fui galera. pedir carta, E isso, irmão. isso é uma parada que eu acho muito irado, né, meu? Hoje em dia tem muita união da galera. Galera do jiu-jitsu, sim. Galera bem unida. Todo mundo me ajudou muito. Todo mundo fez carta pra mim. Todo mundo mesmo. Toda a galera da Jeff Team famosa aí, que tu vê, todo mundo fez carta. Do Rodolfo Vieira até todo mundo. Do mais famoso que tu lembrar da Jeff Team, todo mundo que eu pedi fez carta pra mim. Ah, que maneiro. Jaime, Alexandre, o Mestre Júlio, todo mundo. E
E aí apliquei, a galera do MMA também fez as cartas, eles querem também foto. Hoje em dia o Instagram, a gente fala que o Instagram é o currículo, né? Para quem vai aplicar. O É, Instagram é o currículo, porque os mudou, caras vão olhar o teu Instagram. mudou bastante. Que Mudou nem, pra bastante. mim, na minha época lá, era só papel. Era tudo que tava escrito no papel, né? Quando eu apliquei ali em 2014, ali. Se bem que foi um visto diferente, né? Não foi um visto de talento. Não foi uma coisa que necessitava das provas ali de imagem, de mostrar. Sim, é. Bom, enfim. Porra, irado, parabéns. Visto de, Sucesso, tá aí, pô. Virou Ozzy. visto de coach, pô. Tá Ozzy. Doideira, né? O meu é de coach também, eu fui de É? coach. É. O meu Muita foi. gente pensa, fala, pô, visto de atleta, não sei o quê. Visto de atleta, né? De competidor. Fala, não, visto de coach, pô. Sports coach, o meu foi. Cara, isso abriu muita porta. O Pepe, Laureano Starópoli. Obrigado, Pepe. Obrigado, Santiago Ponzini. Obrigado a todo mundo que assinou carta pra mim. Obrigado a todo mundo que... Aí, maneiro, Pô. viu? Às vezes você entrevista a galera aí, todo mundo conta a história deles e você aí fica de lado, né? Pô, Não tem problema, tem pô, que tá fazer, maluco. tem que fazer um podcast aí que o Não tem. entrevistador vira entrevistado. Não, que isso. O foco é em vocês mesmos. O foco na Não. realidade é na galera de casa, né? Eu vi muita gente sofrendo esse lance de imigração e tal. Ainda tem muito. Se tu olhar na internet, então, agora que o YouTube tá mandando mais pra mim, recomendando mais, tem muita gente passando perrengue assim, e a ideia é tentar aliviar um pouco isso, né? Motivar, inspirar, que a galera olhe a tua vida e fale, pô, olha o Caio meteu. Vou pra cima, mas também vir mais protegido, vir mais Cara. equipado, né? Cara, Entender um pouco mais tudo isso que está em volta de visto, qual o perrengue que você vai passar aqui, quais os trabalhos, onde você tem que morar. Vai morar na praia? É caro morar na praia, é caro morar em sim. Bondi, é caro. Cara, onde é que você vai? Pô, Hoje em todas essas coisas, dia todas essas coisas. que nem da época quando eu cheguei pra agora, pô, é outra realidade. Hoje em dia tá difícil pro cara chegar e morar na praia, cara. É outra realidade. Os aluguéis estão É loucura. absurdo, fora do comum, assim. E aí, aquilo, o cara vai ficar trocando figurinha, né? Se ele escolher o lifestyle, que é morar perto da praia, ficar ali. Ou vai morar mal e vai dividir com não sei quantas pessoas e vai gastar toda a grana porque não vai conseguir, né? Ou vai. O cara tem uma outra realidade, né? Tem uma realidade que nem. Acho que acredito que é a nossa, assim. Mas mudou muito. Antigamente era mais acessível. Hoje em dia eu acho que tá bem. Como é que fala? Desigual. É uma. Tamo que nem o Brasil, assim, né? Tá bem desigual. Quem tem, quem não tem, tá, tem que se afastar. Mas, Dá uns conselhos aí, aproveitando que a gente tá nessa cara, pegada. eu acho que, tipo assim, porra, hoje em dia. Conselho pra quem chega que não seja com jiu-jitsu. Qualquer pessoa que chega assim, meu, se quiser vir pra Austrália, vem preparado pra trabalhar, que vai dar certo. E não é querer ser meio que arrogante ou mas escuta quem já tá aqui um tempo, né, cara? Porque pô, quem já tá aqui um tempo passou por algumas experiências que você pode evitar. Não é nem pra você, tipo assim, pá, o cara tá me falando isso, falando aquilo. Não, cara, é só pra você não fazer igual, não faz os mesmos erros, né? Que nem eu sei, ó, quando eu cheguei aqui em 2010, eu conheci esse Daniel do Centennial Park, eu tava te falando do futebol dos brasileiros. Sim. Porra, lá atrás, em 2010, ele me deu várias ideias, várias dicas. O cara falou, meu, faz isso, faz aquilo. Eu, molecão, não queria saber de nada, não escutei. Hoje em dia, eu olho pra trás, foram 3 anos de Austrália que eu desperdicei, né, cara? Eu fiquei ali no oba-oba, indo pra praia, surfando, treinando jiu-jitsu, trabalhando aqui, fazia o dinheiro, mas gastava o dinheiro e ia vivendo a vida. Agora, se o cara já chega com uma determinação, já vê aqui, ó, eu quero ir pra ficar, gostei, escuta a pessoa que tá aqui, já começa a procurar os caminhos pro cara ficar, cara, vai dar certo, porque tem muita oportunidade ainda, né? E agora pra galera do jiu-jitsu, pô, a galera do jiu-jitsu que tá chegando hoje em dia aí, meu, só vai, acredita, porque, pô,
A galera, nem eu, mas a galera de antes que fez o jiu-jitsu chegar onde tá hoje, Sim. essa galera já passou pelas ruas com os buracos, né? Lombadas e tudo mais. Hoje em dia, essa galera que tá chegando aí aproveita porque tá numa fase muito boa. Tá pavimentado, né? Tá, pô, você tá chegando aí, você consegue pegar. Você consegue viver, chegar dando aula de jiu-jitsu e trabalhar só com jiu-jitsu e tá sorrindo, né? Pô, quem que não imaginou que ia chegar onde tá chegando, né? E daqui a pouco aí, ó, com todo o UFC chamando gente pra lutar, essas coisas, o jiu-jitsu na Austrália em destaque, saindo mais gente daqui da Austrália ainda, pô, a gente vai estar vamos ter muito mais, como é que é? A gente vai poder oferecer oportunidade para muitas mais pessoas, né? Imagina começar a ter um monte de campeão. A Austrália vai falar: o quê? A gente está produzindo tudo isso de campeão? Vamos trazer mais gente do jiu-jitsu, né? Por um lado é A bom, por um demanda, lado é né? ruim, né? A galera que tá aqui muito tempo, a galera vai ficar assim: pô, o cara aí querendo trazer um monte de gente do jiu-jitsu. Fala, a real é quanto mais melhor, mais gente fazendo É isso. jiu-jitsu e É cresce o isso. esporte, Vai né, cara? crescer. É muita gente ainda pra ser alcançada, né, cara? Pô, vai ter gente que não vai conseguir ficar na cidade grande, vai ter que se afastar e ir para um Sim, lugar menor, sim, né? Mas, pô, vai ter a oportunidade de sair de uma condição muito pior que às vezes o cara sim. se se vê, né, no momento. Que nem você estava falando da Argentina lá, que 1.000 por 1 agora. Pô, imagina. Doideira, né? Imagina a galera que tá lá que qualquer oportunidade que desse pro cara sair de lá, o cara ia, né, Isso aí. agarrar. Isso aí. Brasil lá, o dólar chegando a $6, 6 e pouco, né? Pô, Complicado, né? fora, né, a segurança, né, cara? Qualidade de vida que o cara tem aqui, pô, sair de casa sem se preocupar que o cara não vai tomar um revólver na cara, não vai tomar um assalto ali. Pô, coisa linda. Primeira vez que eu fui jantar na casa do Diego, quando a gente chegou aqui. Voltei e o lance de multa, bem assim, aquele As câmeras. pardalzão, né? É. Aham. E aí eu saí da casa dele, tipo, 4 quarteirões depois da casa dele pra cruzar a Silverwater Road aqui Aham. pra ir na minha casa. Que faltava, tipo, 8 quarteirões de distância entre uma casa e outra. 4, a rodovia no meio e mais 4 chegavam na minha casa. 11h30 da noite assim, sinal amarelo, eu fiquei ainda dei uma acelerada para um vermelho, eu parei. Meu irmão, começou a descer a lágrima assim, ó, de aquela coisa de não saber se Onde eu tô, né? O que cruzo o vai semáforo, acontecer? tipo assim, No Brasil, a piso e gente não. toma multa, piso e toma multa, ou não sei o quê. Aí a Bárbara segurou na minha mão assim e falou: abre a janela, bota a mão pra fora, relaxa, relaxa. E eu, aquela parada assim, tipo assim, qualquer momento vai vir um maluco de moto, vai, pô, minha família, meus filhos atrás, sabe? Aquilo. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, e ela, relaxa, relaxa. Eu, acho que foi o mais próximo que eu cheguei na minha vida de ter Pô, meu, que uma doideira, né? crise, assim, um ataque. Que foi uma parada eu tentando, tipo, vai, abre verde, 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 pum, pum. E ela, não, não, abre o vidro, abre o vidro. Aí, tipo, um ano depois eu tava fazendo isso só a propósito. Eu parava de noite, assim, tardão, aí, pá, abre o vidro. Olha isso, coisa linda. Pô, eu Obrigado, meu morei, eu morei Deus. ali, ó. Eu morei por 10 anos em Marubra. Era. Eu tinha um apartamentinho que eu tinha, que era. Que eu morava que você entrava pelo corredor. Pela driveway, que era a garagemzinha. E aí eu usava a porta dos fundos. A porta ficava aberta, sempre aberta. Nunca fechei a porta. Que doideira. Não usava a chave. Você levantava a janela assim, ó, só com a mão, a porta ficava aberta, cara, entrava e saía. Ah, Aonde no maravilhoso, pô. Brasil, né? Isso não tem preço, né, cara? Pô, Isso não tem preço. não tem, não tem É coisa, doideira. coisa boa. Nos Estados Unidos tem muito disso, né? É, A tem. coisa fora, lá de fora do estádio ainda já tem todo uma ambiência, já tem todo um monte de experiência diferente, comida, brincadeira, festa, música. Tem. Ah, lá no Mundial de Master lá que você foi Ah, lá, aquilo né, lá é Las Vegas. aquilo ali é emocionante demais. Aquilo ali é Muito, maneiro demais. muito irado, né? Esse ano eu vou de novo. Aquilo ali é Esse ano maneiro não, ano demais. que vem, né? Ano que vem. Ano que
Pô, a gente tá tentando botar a pilha aqui, conseguir as matrimilhas com as esposas e tentar ir todo mundo, mano. Maneiro aí. Agora, eu falei, com o carro, vocês não se preocupem, eu vou filmar tudo, vou registrar tudo, vocês vão acompanhar em tempo real o que tá Vai, acontecendo. Não se preocupe. é a mídia, né, Eu tô meu? amarradão Vai de ir com a virar. galera, bicho, velho, tudo lá. Putz, vai ser muito maneiro. Eu quero ir esse ano aí, ver se eu luto também, ver se eu. Maneiro. Maneiro, já pensou? Eu gosto, cara, de lutar, É que hoje em dia eu perdi um pouco, assim, o. Ficar lutando nos campeonatos internos aqui locais, hoje em dia eu já não tenho mais esse Tesão, né? desejo de ficar lutando. A não ser que nem o Subverge, que é uma luta casada, ou a IBJJF, que aí dá ponto, né? E aí você meio que ranqueia. E quando eu vou lá pra fora lutar mundial, aí você consegue ficar um pouco melhor colocado na bracket. Às vezes ajuda, às vezes não ajuda. Do jeito que tá hoje em dia, cara, Putz, jiu-jitsu tem nego bom pra tudo quanto é pô, o lado, não CJI adianta aí, o ficar. Lucas, no CJI, Aham. o pior do ranking ali, pegou, ganhou a primeira luta, Pois é. tirou o favorito, acabou. Pois é. Então hoje em dia não tem mais essa de bobo, né? Tem, Mas é isso, cara. Essa competição aí que ir pra fora, assim, me dá um gás. Faz eu treinar mais, faz eu ficar mais aberto, assim, open mind, né? Abrir a cabeça pra outras coisas, pô, aprender, entender. bom demais, bom demais. E como é hoje em dia um dia mais ou menos, um dia normal na tua rotina? Descreve aí pra gente mais ou menos. Vamos ver se eu consigo fazer o match depois no vlog. Cara, Tua hoje voz falando que tu faz. um dia normal na minha rotina aqui. Essa minha rotina tá um pouco diferente hoje em dia, né? Mas eu vou eu vou só puxar um pouquinho pra trás assim da rotina como era e como tá agora. A rotina como era antes de eu sair ali da Legacy HQ, né? Eu ia dar aula às 6 horas da manhã, aí ficava ali 6 horas da manhã, primeira aula do dia. Aí o Coffee Club com a galerinha depois da aula, tomava um café. Aí ficava trabalhando ali. Aí vinha a aula das 11, aula do meio-dia, almoçava com o pessoal, normalmente a gente tinha uma reuniãozinha. E aí depois começava a aula das crianças e até a noite, 8 horas da noite, né? Não, eu não dava todas as aulas, mas aí as aulas que eu dava aula e na última aula do dia eu também ajudava e treinava. Então essa era a minha rotina mais longa, né? O dia mais longo da minha rotina. Sim. E aí eu tinha um dia off, que era quinta-feira, que era meu dia favorito, né, na época. Pô, eu tinha o dia inteiro. Não dava aula o dia inteiro, conseguia, pô, ir pra praia surfar. E aí era o dia de princesa, o cara tinha mordomia. Aí hoje em dia, com a mudança, hoje em dia eu tô com uma rotina meio que quebrada, então todo dia é um dia diferente, né? Eu acordo cedo, tem alguma coisa pra fazer, eu vou ter que trabalhar ali e fazer de casa. Às vezes eu vou pro HQ ainda, porque eu trabalho com o Thiago na parte da associação das academias, né? A gente trabalha junto, então uma, duas vezes na semana eu sempre vou lá pro HQ na parte da manhã. Dependendo do dia, eu volto pra Parramatta, aula do almoço. Aí eu fico ali, almoço. E aí, aula das crianças, aula da fundamental e da noite, né? Então essa daí é a minha rotina. Aí agora eu vou dar a rotina que eu desejo, que eu queria ter, né? O que que você Pô, tá buscando? aquela rotina que daqui a pouco, assim, tem dia que dá. Pô, hoje Deus me ajudou. Amanhã tem onda, eu vou pra praia cedo, surfo, vou pro hate kill, aí volto pra rotina. Eu só adiciono o surf ali na parte Aí matinal já ali. ganhou o dia. E aí ganhou o dia. Maneiro. Surfei, treinei, cara, minha mulher já vê que Tem um homem mudou o feliz em dia, casa, é. né? De vez em quando ela fala, vai surfar, vai. Vai surfar, você vai ficar feliz. Vai. Ela quer me chutar de casa. Aí eu falo, mas não é assim. Não é todo dia que tem onda, tem que ver, entendeu?
não é assim, não era o que a gente quer, né? É, Não não é a era o hora que que a a gente gente quer. Eu quer. posso ir lá e não ter Não ter nada. Ficar nada. mais bravo que eu Ficar ainda mais dirigi. chateado. É, pô, dirigi, fui lá, cheguei lá, nada. Mó trânsito, aí calor agora hoje em dia, demora pra achar parque, Quanto tempo estacionar. tu tava da praia? Tava morando na praia, quase dentro da praia, e agora tá morando quanto tempo? Agora demora 25 minutos. Não Ah, é, não é muito, pertinho, não, é perto. pertinho, de boa. O problema mais é que o cara tava acostumado com a mordomia de De ir a pé, né? caminhar, entendeu? Não tinha, não sofria Só botar com. a prancha debaixo do braço e ir a pé, né? Exato, não sofria com ficar ali procurando O parking é a pior parte, né? estacionamento. Dirigir nem é É, tão ruim, mas procurar dirigia de estacionamento é boa. um É, cocôzinho. chega nessa época de verão, porra, todo mundo quer ir pra praia, né, meu? Então, aí fica aquele caos. E tu é um carioca que não gosta muito de praia ou tu Não, eu no. amo praia, pô. É, Amo praia. Só sou ruim surfando, mas eu amo não praia. é todo mundo que surfa também. Eu comecei a surfar, eu já surfava no Brasil, mas surfar mesmo, Os caras me super aprendi animaram aqui. aqui em Wollongong, me ajudaram muito, a galera lá da academia de Wollongong. Mas também, ao mesmo tempo, eles me desanimaram, porque eles sempre terminava a sessão ali, a session de classe, a escolinha, Aham. com a frase, todo dia, a frase era a mesma. Não se preocupa que o surf é assim mesmo, se tu não começa quando é criança, é muito difícil. Aí eu ficava, pô, então não vou conseguir, porque eu já tenho, pô, 40 anos de idade, brother. Se Não, não mas começa quando é criança, é difícil. Olha a diferença, sabe qual é? Aí eu falava, tanto o- que eu tento evitar essa parada no jiu-jitsu, pra falar pra galera, sabe qual é? Porque o jiu é parecido, jiu-jitsu, judô. Se tu começa de criança, tu aprende tu ganha esses reflexos do lutador que a gente estava falando, sim. muito mais organicamente, muito mais rápido, é muito mais fluido, né? Natural, digamos, é muito mais natural. É, Você acaba vendo um cara quando ele cresce, ele entende muito do corpo dele. Não sim, tô falando sim. de técnica, tô falando dessa coisa do lutador, pô, de entender onde tem perigo e onde não tem perigo. Aham. E eu tento não falar isso para nenhum adulto, aluno, porque o jiu-jitsu é, a tendência se não fizer a parada direita, a gente fala de metodologia e tal, ele vai se frustrar, né? Muito com aprender aquele aprendizado, a escolinha beabá. Então eu não quero falar para eles tipo assim, não se preocupa que é difícil para todo mundo, faça quando é criança, porque eu senti isso quando falaram isso para mim no surf, eu falei, cara, que frase ruim de escutar, porque eu sinto que eu não vou conseguir, me bloqueou hoje. Vou Cara, ser ruim de surf o resto da vida, sabe qual é? eu já tenho uma ideia meio diferente. Eu sou daquele cara que eu sou meio. Nessa parte assim, eu sou mais hard, né? Eu sou mais rigoroso. Eu vou falar, cara, é difícil. É difícil. Você vai ter que ser resiliente. Você vai ter que. Não vai ser fácil. Nada na vida é fácil. Eu já tenho mais esse Sim. approach assim. Tanto é que às vezes os alunos ficam me zoando que eu fico. Os alunos estão fazendo alguma coisa errada, eu já. Não, 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 não. Tá errado, tá errado, tá errado. Aí eu venho ali e aí eu falo, pô, se eu tô cobrando e tô fazendo isso é porque eu quero, tá ligado? Eu quero que você evolua, eu quero o seu bem. Sim, sim. Então é. A galera meio que já. O pessoal vai se acostumando com o meu jeito, assim. Então eu tenho esse. Não, meu, eu quero que você faça certo. Então eu vou puxar tua orelha, eu vou ficar ali em cima de você Sim. e vou Não, falar, é. eu também cobro nesse sentido, também falo para eles que é difícil, não tem problema, na realidade eu falo que jiu-jitsu é um dos esportes mais difíceis do mundo, eu não tenho problema de falar isso para eles, mas eu não falo que seria mais fácil se eles começassem quando era criança, Ah, não, isso entendeu? daí com certeza. Eu não Não, falo, não tem hora pra porque começar, eu me cara. sentia muito É. mal quando falaram isso para mim no surf e falavam todo dia. Todo dia que eu ia pra água, eu saía de lá frustradão, os caras falaram, todo dia falavam a mesma coisa. Ah, Vini, não se preocupa, aqui todo mundo começou a surfar quando era criança, então é mais difícil mesmo quando Nada, começa de cara. adulto. Comecei a surfar quando eu era velho. Sério mesmo, velho. Eu morei perto da praia e comecei a ir direto. Mas no Brasil eu ia. Era só nos feriados, aquele Páscoa, Ano Novo Claro. ou algum outro feriado que tinha maior, assim, né? Mas. Agora eu descobri que tem a galera aqui que joga futebol aqui perto de Rockdale. Ah, Esqueci o nome ali da praia ali. em Brighton? Brighton, isso aí. É, tem bastante brasileiro Aí agora ali, meu. aí também falaram que tem vôlei de praia. Gosto de ir com a minha esposa pra gente jogar e tal. Eu vou começar a frequentar mais ali. Ah, Tô maneiro. amarradão de começar a ir por ali. Ali é fácil de. É bem fácil de estacionar e tal, dependendo do lugar. É? É. Maneiro,
Maneiro. Já é uma boa notícia. Perto do centrinho ali, tem onde tem os restaurantes, já fica um pouco mais difícil, mas tem muita rua, tem muita rua, tem muito lugar Tô pra parar amarradão ali. com ela. Minha filha também joga vôlei, tá começando a treinar vôlei, então botar ela ali, brincar de vôlei de praia e tal. É divertido, né? Eu gosto, mas eu gosto de futevôlei pra caramba. Já descobri que tem um brasileiro lá que dá aula de futevôlei, de repente eu consegui trazer ele pra cá, pra trazer ele no podcast. Um É, brasileiro lá da em Barra da Brighton, lá. Tijuca, me Eu sei falaram que lá na Marubra, lá, meu, das últimas vezes que eu fui, puto, um monte de brasileiro fazendo altinha, altinha. uma febre, né? Uma febre, assim. Um monte de Maneiro. menina fazendo também. Mudou, assim, do jeito que... Que maneiro. Me conta um pouco dessa associação. Tu falou assim, eu ainda trabalho com o Thiago na associação das academias. O que é isso? Então, vamos lá. Legacy. Tem a Legacy, né? Aí hoje em dia, como tem 11 Legacies, aí tem uma organização em cima, que é essa organização, aí a gente está tentando padronizar metodologia, uniformização, Entendi. certificados, como a galera meio que padronizar para todo mundo tá meio que seguindo uma linha de raciocínio para ver se tá todo mundo no mesmo tá na mesma linha, né? Na mesma ideia de pensamento, que nem marketing, social media, coisas que a gente pode trabalhar individualmente ou pode trabalhar localmente para áreas, né, específicas ou para todo mundo. Então essa associação tenta meio que facilitar os donos das outras legacies, né? Então, Boa. por exemplo, tem material, uniformização, roupas, aí tem todo ano a gente tenta ter uma reunião com eles para ver o que a gente pode melhorar em termos de conjunto, né? Em termos de equipe, em termos de competição, em termos de aula, em termos de currículo, de metodologia, como um está fazendo. Aí a gente tem as reuniões e tenta pegar e trazer coisas para o marketing, como que, galera, acho que a gente tem que mover para esse lado e fazer esse approach, ou esse lado, essa coisa está funcionando, essa coisa não está funcionando, tem que tentar fazer isso, tem que tentar fazer aquilo. Então, meio que o cara meio que tem aonde pedir um auxílio e correr, falar, pô, tô precisando disso, como é que faz, né? Então tem essa parte, essa estrutura aí em cima que Entendi. dá todo o suporte aí para eles. Entendi. Então essa daí é a ideia. E, cara, acho que faz parte do crescimento. Se não tivesse isso daí, não sei se hoje a Legacy estaria aí crescendo desse jeito. Uma padronização, né? Formatação A e gente não esse tá assim de auxílio, um né? jeito que nenhumas outras academias que é bem strict, né? Que precisa seguir na linha, mas a gente tenta ser... A gente tem nosso jeito e a gente vai conversando com todo mundo e vendo onde que a gente se encaixa, qual que é o alinhamento e como que a gente quer seguir, né? Então é uma coisa legal que mesmo a gente tendo associação ali, a gente não toma decisão individual. Então qualquer decisão que a gente vá tomar, a gente tenta ter o grupo. Então, galera, se for uma mudança assim, mudança de direção, que a gente quer fazer alguma mudança de direção para tal coisa, aí vamos reunir o grupo e, galera, é isso, isso, isso. E aí todo mundo meio que dá opinião e vê o que a gente acha, discute, rediscute, e aí vamos implementa e vê vê o que dá, né? E é assim que Maneiro, vai maneiro. tocando. Então, tá legal, um crescimento aí legal e vamos ver onde vai dar, né? Vamos ver. Coisa linda, Tá coisa linda. indo, tá indo. Vamos ver, esse ano aí foram 3 Legacy que abriram, vamos ver o próximo ano como que vai. E a próxima vez que tu sentar aqui, a gente vai tentar trazer o Xandinho e Xandinha de repente a Jazz? Jazz, né, também, né? Tá, vamos, bora, cara. Maneiro. Vamos misturar O, aí inglês, português, o um pouco de japonês. espanhol.
Japonês, não vai sair nada. Vai sair só sushi. Não, cara, e aí é isso. A gente tá com isso daí, esse projeto aí da Legacy, assim, então. Hoje. Expansão, né? Tá em franco crescimento, né? Tá. Então a gente tá no. Tanto é que o Thiago focou muito em fazer isso daí organicamente, de um jeito que ele ele tentou abrir as portas para as pessoas que estavam dentro, que nem, pô, na época ali atrás, ali em 2010, era uma. Meu, era um monte de brasileiro, um monte de casca grossa, não tinha faixa branca dentro da academia. A Legacy eram duas academias, que era o HQ e tinha uma na Northern Beats. A das Northern Beats era um monte de brasileiros, só nego casca grossa, porrada comia. Era aquele ambiente assim que não, faixa branca não conseguia parar. Hostil, né? Hostil. Era bravo. Só ficava. Só deixava de ser hostil quando era o verão. Que era perto da praia, verão, brasileiraiada ia tudo pro mar, ia Some todo pra mundo. praia. Agora o Hate Kill era outro ambiente também que tinha um monte de gente, um monte de graduado. É a mesma coisa, os faixa branca na época não conseguia parar. Não tinha vez, né? E aí foi quando começou toda a estruturação da academia da Legacy, né? Quando a gente foi criando processos, metodologias e fomos implementando coisas que veio facilitar e veio ajudar, né, o desenvolvimento das pessoas e do jiu-jitsu em si. E aí, cara, loucura. Tamo Tá aí. feliz? Tá feliz? Pô, amarradão. Amarradão, né? Pô, jiu-jitsu. Morando na Austrália. Residente, graças a Deus. Cidadão, mano. Pô, Ai, coisa linda. e aí, E planos pro futuro? cara, planos pro futuro. Vamos lá. Tu pensa em expandir para ter outra academia sua? Ou primeiro agora Então, raízes nessa aí? planos pro futuro, no momento, assim, tenho alguns planos, né? Eu quero focar o ano que vem aí em buscar o campeonato mundial, Master, Olha aí. né? Esse é um plano meio que... Puta, 2022 eu parei nas quartas de finais, fiz 5 lutas, parei na quarta de final, aí eu falei, puta, dava pra pegar, dava pra buscar, né? Então eu fiquei com aquele gostinho de quero mais. Aí o ano que vem eu vou focar nisso daí, eu quero ver se eu consigo. E aí o plano mesmo é esposa, né? Casar. Aí é essa parte assim, mais pessoal. Mulher aí, Boa. acabei de noivar. Não foi falado pra todo mundo ainda, aí, ó. A galera tá sabendo agora. Aê, Aos pés do Monte Fuji. Aí. não, queria, não foi. Tudo Não, nublado lá, não, mas estava pô. lá. O monte não saiu do lugar, o monte estava lá. Mas não foi lá, Que ela foi não em tenha Tóquio. conseguido ver é outra coisa. Mas não foi lá, teve que ser Ah, de não foi improviso. lá mesmo, não. Tava Não, ruim assim o tempo? lá foi onde eu queria, que eu te falei, tá? Foi assim de ruim o clima. Não, não foi nem Fechado. pra lá, nem foi Não, pra lá. fui, mas fechadaço, não dava pra enxergar nada, aí não rolou. Aí tive que segurar ali, Aí tu segurou, não aí fez foi, ali. rolou a Falou, pressão, pô, tô indo embora, vamos lá, tem que ser. Aí foi num outro lugar ali. entendi, E aí os entendi. planos é isso daí. Criança, quero ter filho também, tô quase com 40, né, meu? Então, aí o foco é mais nisso daí. E claro que, tipo, tem essa expansão aí de todo esse trabalho que tá acontecendo, cada vez mais e ajudando e trabalhando na formação da Legas com o Thiago ali. Eu acredito na expansão das outras Legas. E vamos lá, né? Acredito que no futuro próximo aí vai ter muito mais aí. Você trouxe um Bruno aí, porra, um exemplo também, né? Nossa, O cara é uma máquina. doideira, O doideira. cara é uma máquina. Várias academias. Então, pô, é muita gente, assim, fazendo várias coisas boas. Pô. A minha oportunidade aqui é a biografia de vocês, pô. É um livro em forma de vídeo pra mim. Entendeu? Pô, tô aqui sabendo da tua vida e eu vou vendo a disposição, a mentalidade, o carisma, como vocês chegaram, onde bota o foco, os erros, assim, eu aprendo pra caramba. Pra mim é um, como é que a galera fala? Um MBA, né?
NBA, É né? um MBA, pô. Eu sento aqui e fico. Nossa. O tempo todo, é um atrás do outro. Eu fico só pensando em tudo isso. Nossa, é maneiro demais. É Tu isso aí. explodiu minha cabeça. Tô aqui. Aí falei, planos pro futuro. Aí tu falou, quero ser campeão mundial. Eu falei, uou, ei, calma aí. A gente tava falando de academia. Pô, maneiro demais, É, entendeu? pô, eu Aí eu fico quero. vendo a cabeça do cara. Pô, onde o cara tá pensando? Tá, pô, então esse ano. Casamento? Vou focar aqui e tal. Deixa o negócio de É, lado aqui um pouco. agosto. Não, foco total ali na academia. E aí é começo de agosto, Estados Unidos. Eu sempre gosto de ir um pouquinho antes, aí eu dou um treino lá, umas 2 semanas, mundial, e aí volto. Então, esse ano eu vou tentar. Eu acho que eu não vou parar de continuar tentando, mas eu acho que desse ano é onde eu vou colocar mais trabalho, assim, vou fazer Sim. preparamento físico, porque o corpo ainda tá inteiro, mesmo voltando de uma cirurgia de 2 anos atrás de joelho do cruzado, o corpo tá inteiro. Não tô quebrado pra não conseguir treinar. Tô treinando que nem menino novo, tô bem. Não aguento mais 10 minutos, mas ainda tô treinando bem, né? Mas aí é isso. Então eu vou tentar buscar isso daí. Se não chegar no pódio, se não ser campeão mundial, o pódio eu vou estar lá. Anota aí, hein? Isso aí, Ó, hoje velho. é Marca ali, dezembro, fala ali, ó. dezembro, hein? Ano que vem, essa é a meta. Pode. E tu gosta de ir pra onde? Não, é isso aí, pô. Pra Cara, cima. eu, Tu gosta de ir pra puta, onde lá quando lá tu na vai lá América, lá quando eu treinar? vou, eu sempre vou pra Atos, né? Todas as vezes que eu fui pra Atos. Mas eu não sei esse ano, tô pensando. Não sei se eu vou focar em, sei lá, em pingar em algumas academias e conhecer outros lugares, ou se eu vou ir de novo pra Atos, eu não sei. Eu tô ainda meio que tentando organizar a cabeça e pensar no que eu vou fazer esse ano. Mas vamos ver. Mas normalmente é Atos, é. Eu vou pra lá e treino lá. Aí, pô, lá é o tatame que o cara chega lá e, né, vamos lá. Olha pro lado, olha pro outro e qual que é a surpresa que vai ser hoje? É maneiro, é maneiro. Tipo assim, os treinos ali é top. É maneiro. Experiência de vida assim que eu acredito que... Bom, eu levo isso daí pra mim, lição de vida assim, que eu fiz um camp lá pra um mundial de adulto que mudou meu jeito de pensar, né? Tipo assim, porra, eu fui pra lá e aí é muito mais cabeça do que... Claro que o treino faz parte, mas é muito mais cabeça. Então, cara, muita parte do treinamento foi o cara meio que falando que tu consegue, que você pode, que não tem ninguém que vai conseguir te parar e é só meio que blindar a cabeça e vai. Entendeu? Então faz o cara pensar muito assim, meu, quero ser campeão, vou ser campeão. Então quando eu fiz o camp ali, cara, eu analisei muito assim, fiquei olhando assim a galera, olhava, todo mundo queria ser campeão, né? Tinha mais de 200 pessoas no tatame, de faixa azul, colorida, até a faixa preta, todo mundo tava ali com um pensamento, que era ser campeão mundial. E aquilo ali me fascinava, né, meu? Me deixava assim maluco. E eu ficava olhando, caraca. E muitas pessoas ali já tinham sido campeões várias vezes mundiais, né? Em várias faixas, em vários eventos. E, pô, e você tá num lugar onde todo mundo tava buscando um gol, faz você ver faz você enxergar de um jeito diferente, entendeu? Diferente, né? E aí muitas vezes eu me perguntava, porra, às vezes esse treino, às vezes eu quero fazer isso na Austrália, um treino legal, mas o pessoal não está preparado. Então não adianta eu querer se os alunos e as pessoas que estão na aula querer. Então eu tenho que saber identificar isso daí também e separar, porque, pô, não adianta uma pessoa querer, todo mundo tem que querer para fazer o ambiente ser o ambiente ali que vai transformar, vai ter a transformação, entendeu? Porra, é maneiro, foi experiência maneira e é uma coisa que me dá assim, eu quero, e me deixa
feliz, me deixa amarradão. Vai voltar pra. Já sei que vai ficar essas 2 semanas na Atos. Não, cara, não sei, entendeu? Eu acho que pelo fato de ter muito campeão mundial, ter muita gente de calibre ali, né? Faz isso. Mas eu não sei, de repente eu poderia. Hoje em dia eu mais maduro, mais experiente, assim, com uma cabeça diferente, de repente, pô, eu vou de repente para um outro lugar que eu consiga ter um treinamento melhor, porque não sei, o treinamento às vezes não fica focado muito em você também, né? Porque é muita Muita gente, gente. né? Então você tem que ser inteligente o suficiente para treinar de um jeito que também você não se machuque, Que sirva pra você, né? você se preserve. Mesmo assim, você quer treinar, você quer se testar o máximo que você conseguir. Só que não é o momento certo, porque você tá 2 semanas antes de ir pro campeonato, um mês antes de ir pro campeonato. Então, pô, tem várias coisas para jogar na balança, assim. A última vez que eu fui em 2022, pô, eu machuquei a costela e aí eu fui lutar com a costela machucada. Eu tava receoso nas quartas de finais. E aí, por causa desse receio, meio que eu tomei os pontos que eu não sei se eu não tivesse, eu teria tomado. Mas enfim, mas isso daí, as experiências assim Experiência que tu me vai dá, aprendendo, vai pegando aos cara, poucos, né? você vai aprendendo. E aí, de repente, não sei, de repente, pô, eu vou pra um lugar que às vezes eu conheço, como você falou, pô, o jiu-jitsu traz vários amigos assim, e você vai conhecendo pessoas. E hoje em dia, de repente, eu conheço outras pessoas que eu posso ir visitar lá, que de repente vai ser não é um room, um tatame cheio de campeões, né? Do jeito que é a Atos, mas de repente vai me proporcionar um treino melhor, uma coisa. Bom, é isso aí, é mais ou menos isso daí. Então é o gol, esse é o gol. Depois desse gol aí é família, aí é focar na família mesmo e, né, criar família. Primeiro filho, depois segundo filho. Eu quero dois, vamos Dois. ver. Tamo aí. Boa. Então tem objetivo pra caramba aí. Tem uns Pô, 3, 4 anos aí. eu 3, acho 4 que, anos pra. pô, eu acho que o ser humano, cara, eu vim aprendendo isso daí depois que eu saí do Brasil, né? No Brasil eu era moleque, não tinha gol nenhum. Cheguei no Japão, aí comecei, né? Gol atrás de gol. Porra, eu fui pro Japão, o que eu vou fazer? Pô, eu quero comprar casa pros meus pais morar. Pô, gol. Aí eu, pô, o que eu vou fazer? Próxima coisa que eu vou fazer, pô, eu quero aprender inglês. Como que eu vou aprender inglês? Pô, aí o brother falou, vamos lá pra Austrália. Vim pra Austrália hoje em dia. Aí completamente na Austrália me abriu outras portas que aí mudaram os gols e aí hoje em dia os objetivos são diferentes, mas eu acho que você tem que ter o gol, né? Se não tiver aquilo pra trabalhar, pra Te trabalhar, motivar ali, né? te motivar, né? Porra, aí o cara fica aquele cara preguiçoso, meu, não vai fazer nada, não fica produtivo. Cabeça no trabalho, o cara vai só ladeira abaixo, né? Eu acho que o corpo sente. Eu não sei contigo, mas comigo é assim, pô, quando eu fico doente ou eu machuco alguma coisa que eu tenho que parar, aí parece que todos os machucados do corpo ativa. Aí, Tudo pô, junto, dói né? tudo, cara, dói tudo. Aí o cara tá lá treinando, porrada, ou tá só ativo, o cara não sente nenhuma Sente dor, é só nada. dor muscular, né? Que aí, pô, o quadril aqui, ou o pescoço tá duro. Mas aí o cara dá uma paradinha assim, que nem, pô, essa época de final de ano, o cara dá paradinha 2 semanas, pô, já começa a entortar o quadril, começa a Começa a doer vir o tudo, ombro, o né? cotovelo, tudo ao mesmo tempo. Todos os problemas vêm à tona, né? Eu falo, pô, vou Pode continuar crer. treinando e deixar quebrar, né? A hora que quebra, conserta. Pode crer, Mas pode aí é crer. isso, pô. E, pô, tem que ter, né? Tem que ter os golzinhos, assim. Eu acho que faz parte. Boa, Caião. Galera, se quiser entrar em contato contigo, rede social, tu usa Instagram, vai responder ali. Cara, Ou é eu melhor falar sou. contigo no Instagram da academia? Deixa aí o Não, contato. eu nem. Pô, eu nem mexo muito no Instagram da academia. Mas o meu ali, eu sou bem aberto ali, converso com quem que for. Caio Tamura, JJ, né? E Caio Tamura JJ. isso. E aí tô ali. Então, sempre Caio com converso. C. Caio com C, Caio com C.
Os australianos têm problema em falar Caio, né? Ah, é? Como é que eles falam? Vira tchau, tchau. Mesmo? Acho que é italiano, né? O CI, Ah, CIA é tchau, CIAO, é, tchau. mas CI, né? É troca, né? Eles Inverte, só trocam. que a vogal, o som da vogal muda, né? Então eles... Nossa, que loucura. eu tenho que mudar meu nome aqui na Kale. Austrália. Eu pensei que tu ia falar que eles falavam Kale. Mas não. Não, ou é Tchau. tchau, ou eles falam Kyle, Kyle, Kyle. Tipo aquele Q, K-A-K-A. KYLE, Kyle. K-Y-L-E. É, ok, ok. Isso daí. Aí eu Kyle. tenho um nome australiano. Quando eu vou nos lugares e peço café assim, que eles pedem o nome, eu já Aí tenho eles que já mandar esse escrevem daí. Eu já mando Kyle. esse daí porque é o mais fácil deles entender. E Kyle parece com Caio mesmo, né? Agora que eu tô aqui pensando, é o mais parecido. Tu É o fala que? Caio, eles, se tu falar que teu nome é Caio, eles vão escrever Caio com Kyle. KY. É, eles vão escrever Kyle. KYLE. L. Pode crer, bro. Nossa, que viagem. É, cara. É. Doideira. E aí ali, de repente, o garotão quer vir, de repente, para dar aula, buscando um treino, vai colar em Parramatta, vai chegar na Austrália. Porra, academia aqui que não falta, né? Cara, é o que eu falo pra todo mundo. Cara, você quer ir treinar jiu-jitsu? Até pros meus amigos. Pô, vou lá treinar com você. Não. Vai treinar em vários lugares primeiro e onde você sentir que é o lugar pra você é onde você tem que ficar, né, cara? Não adianta. Eu acho que o jiu-jitsu, você primeiro tem que se sentir legal, se sentir bem no ambiente onde você tá e treinar ali. E Né? é incrível como tem um lugar para cada pessoa, né, Com cara? É certeza, cara. incrível. Com Vai ter certeza. um cara que vai chegar na academia e não vai sentir bem, e vai ter que falar, pô, primeiro dia eu falei, aqui é minha família, aqui é minha casa. Aí tu fala, mesmo lugar, as mesmas pessoas, É, cara. tem um lugar perfeito para você em alguma dessas academias, com certeza. Exatamente. E, porra, hoje em dia mudou de um jeito que, tipo assim, cara, a gente não pode ficar se apegando muito mais, né? Que nem antigamente o pessoal se apegava muito naquilo, pô, de lealdade, isso e aquilo. Mas, hoje em dia, E aqui também a dinâmica, Caio, a galera tá na correria, muda muito de casa. muda Às vezes o mesmo. cara, não dá nem para você ficar chateado, o cara vai sair daqui e vai mudar para um lugar que é 1 hora de distância. Porra, E lá não tem outra legacy. Cara, vai treinando, vai não deixa de treinar. treinar Não deixa de jiu-jitsu, vai treinar, ser isso aí. feliz, cara. É, Se eu conseguir fazer você ficar apaixonado pelo esporte, eu ganhei. Minha missão foi cumprida. quanto mais Vai, praticante de jiu-jitsu, melhor pra todos nós, né, cara? é isso aí. Tão diferente se é aqui, se é lá, se é no outro. Vem os caras aqui que Então, falam, não, já mudei 17 vezes, 12 é, vezes, já mudei 8 vezes. Fala, cara, como é que o cara vai fazer pra continuar treinando na mesma academia? Difícil, né? não dá. A vida da pessoa, assim, cara, não adianta. Não é você que controla, né? Não adianta. Você não pode ficar assim, Isso aí. olhando assim, só numa reta. Você tem que abrir ali a cabeça e ver que tem outras coisas, né? Outros fatores que muda tudo. É isso aí. Mas a galera que chegar aí, meu, tem academia pra tudo quanto é lugar, vai vir, vai ter academia onde se tiver. Acho que na Austrália, hoje em dia, qualquer bairro que o cara pisar, vai ter uma academia de jiu-jitsu pra pessoa treinar, né? Boa, boa. E querer ir treinar. E souber falar inglês, de repente até consegue dar aula aí, né? Não? Pô, Consegue um se trabalho e tudo, tiver, né? se tiver um inglês aí, Sempre chegar, abrindo academia nova aí, ó. se Galera em che... expansão. pô, Não? nunca sabe aí, Nunca vai. sabe, né? Vai que cola. Alega-se, Não custa alega-se. nada, não custa nada mandar uma mensagem aí e perguntar, né? Não Então. custa nada, pô. Aí. Até o momento, por alega-se, ela foi uma expansão orgânica. Isso é muito bom. As pessoas da Legacy vieram da Legacy até agora. Isso é muito bom. Então, Isso é muito maneiro. foi uma coisa assim. Agora eu não sei as próximas como vão ser, né? Mas no momento tá sendo assim. Maneiro Da demais. hora. Maneiro demais. Aí acho que a galera foi vendo assim, pô, não, o cara consegue viver do jiu-jitsu, né, meu? Pô, acho que eu também. Acho que eu também. Acho que eu também. Aí um vai, outro vai, outro vai, outro vai. Quando vê, tá aí assim, ó. Todo mundo vivendo do jiu-jitsu. É aquilo que no passado eu lembro quando a gente tava com as duas Legacy lá, que o Thiago tinha as duas Legacy, que era o HQ e a Northern Beach, cheio dos brasileiros. Aí era uma fase boa, né? Não tinha muita preocupação. O cara treinava o jiu-jitsu, caía na porrada na hora do almoço.
Pô, a próxima aula é lá à tarde, vamos pra praia. Os caras iam pra praia, Tomou mergulho, tomava açaí. açaí, voltava. E aí, porra, maneiro demais, né? Lifestyle. Jiu-jitsu lifestyle, né? Aí hoje em dia a galera tá vendo que dá pra fazer isso daí, ter o jiu-jitsu lifestyle. Não que esteja fácil do jeito que foi. Tem que trabalhar, tem que, pô, correr atrás. Não é só tomar açaí pra praia, não, mas mudou bastante a dinâmica. Isso, isso. É, tem que ter a Mas, vocação, tem que gostar de dar aula, né? mas Tem... dá. Mas É, dá, e é pô, gostoso. É um estilo de vida maneiro. pô, maneiro, você vê a evolução assim das pessoas, É um dos estilo de vida alunos. legal. É um estilo de vida legal. É bom as pessoas chegarem pra você e agradecer você, né? E Aham. falar, pô, você me ajudou aqui, você me ajudou ali. Sim, sim, Você sim. mudou a minha vida, esse lugar mudou a minha vida. Isso aqui que vocês fazem é bom demais. É muito bom, é muito É gratificante, né? gratificante pra caramba. Não tem, não tem palavras, não. É. Ah, é um crescimento que faz parte, né? Eu acho. Se a hora que começa a crescer, vai chegar num ponto que, de repente, tipo, pô, vão ter pessoas, até alunos que, de repente, estejam treinando, que vê como uma oportunidade de business e se interessa e querem investir, querem fazer uma coisa assim, né? Sim. Então, acho que pode acontecer e vai acontecer e já acontece. Pô, se E for vai. assim, é sempre melhor. Pô, se for de gente, se for de aluno, gente que tá dentro, é sempre mais interessante. Até porque o cara já teve essa experiência, ele treina lá dentro, ele sabe como é que funciona, ele sabe o ambiente como é, então vai ser mais fácil para ele participar dessa implantação e falar, pô, tem que ser assim o ambiente. Uhum. Porque eu treinava lá com o Caio e era assim. Sim, sim, sim. Vai, então é muito mais fácil do que tu. Não precisa ensinar tanto pro cara aquilo que acontece, aquela. Né, tu é o maestro ali dentro, né? É, então. O cara que saindo de lá de dentro, ele sabe como é que aquela banda tem que tocar, né? Uhum. É isso daí, assim. Então, eu acredito que tem bastante gente que hoje em dia já tá olhando de um outro jeito, de outro Outros tipo, olhos, uns né? outros olhos. Que nem, pô, o UFC agora aí trazendo o UFC, né, meu? Você viu lá o BJJ Stars que aconteceu no final de semana? Tatamizão, logozão como é que é? Spartan, né? Do Da negócio da Spartan. cerveja. E Cerveja, toda hora diminuía ali, ó. Entrava a propaganda da. propaganda. Pô, começar a trazer umas marcas grandes assim pra dentro, os sponsors, pra dentro do esporte, isso daí. A gente tá vivendo uma coisa, uma mudança de chave agora no esporte do jiu-jitsu que eu acho que daqui pra frente os profissionais de jiu-jitsu vão ser profissionais de jiu-jitsu, né? Vão ser aquelas pessoas que vão estar só ganhando pra lutar, os atletas, né? Sim. Que hoje em dia eles são os atletas, mas eu acredito que não são muitos que ainda só competem, né? Eu acho que ainda tem, Sim. eles têm que dar aula aqui, tem que fazer privates aqui, tem que fazer um seminário ali. Então eles ainda estão fazendo coisas por fora ou vender instructionals ou alguma coisa assim, né? Sim. Mas, Tem, pô, tem gente ganhando muito dinheiro com instructional também. pô, pra caramba, né? É, foi Isso uma é a virada de parte chave. boa, é uma parte boa. É a parte boa de ser o profissional, de ser o atleta. Mas também tem gente que precisa ainda dar um monte de seminário e quebra ali a rotina de treino do cara, né? Sim, é, Porque uma coisa é tu, não, vou viajar para esse evento aqui, pro AIGA, e vou aproveitar, vou dar alguns seminário ali, não. seminários. Outra Aham. coisa é eu tenho que fazer esse tour de seminário para poder me manter e tal. É diferente, né? Sim, sim, sim. É, mas é uma virada de chave aí que vai ser maneiro ver os próximos anos aí onde vai chegar. Que nem o UFC, né, meu? Pô. Quando é que vai ser? Ou foi esse final de semana? Fim de semana. Foi fim de semana. O Who's Number One? Não, 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 o UFC. Ah, foi uma lutinha feia, né? Parece do Musamet e do Ah, brasileiro lá. é, ele ficou tentando aquela chave de pé dele, o Messi. Eu não assisti, Mas só não. que desde o comecinho da luta ali, o maluco deixou Só saía. deixou bem nítido ali que não ia conseguir pegar. Mas ele continuou tentando ali, ele continuou, como é que é? Tentando seguir o plano dele, né? Aham. De meter aquela chave de pé dele ali.
Mas não pegou e a luta foi isso, basicamente. A luta foi isso. Ele tem um jeitão dele, né? Todo especial, né? Todo especial. É muito diferente, sei lá, bro. Mas tem funcionado. Olha esse moleque, é um fenômeno, É porque sinistro, ele do é. jeito dele, todo É. timidão, todo engraçado, meio nerdão, não sei o quê. Cara, Tá onde tá, ele é né? um popstar, pô. Ele é um popstar do jiu-jitsu. Com Ele certeza. fez esse contrato com a One, agora o UFC puxou. Tem um valor de mercado forte em volta da marca dele. Claro, com Então não certeza. importa, porque não importa se um gosta, o outro desgosta, importa que funciona demais aquele personagem dele Uhum. ali. Aparentemente nem é um personagem, né? Aparentemente Não, ele é ele assim é. mesmo. E geralmente só funciona quando o cara não é um personagem, né? Uhum. Quando é autêntico, né? Funciona quando é autêntico. O cara é assim mesmo, ele faz lá, vende, ou ele pelo menos tem muito ovo, igual o nego, igual, como é que fala? Porque muito ovo é em espanhol, como é? Sei lá, culhão, Uhum. e pra botar a caroça ali, é tipo, quando a Sim. gente fala, meu irmão, você vai botar uma Vou melancia na falar e cabeça, vou fazer. o Gordon É o ali que Gordon faz, Ryan hoje em dia, né? que faz, e tem culhão que todo mundo fala que é um personagem, que fora daquilo ali ele é um cara sensacional, simpático, maneiro, não sei o que lá, Mas que fala e faz. mas que fala e faz, e vai ali faz aquele bagulho acontecer, né? E aí, quem que você acha que vai? Você acha que quem que tá perto hoje em dia de bater nele? Ah, não sei não. Eu acho que o cara vai se aposentar sem Eu acho ninguém bater também, nele. eu acho que não, acho que não, eu acho que não acho nem que ele vai voltar a lutar mais, cara, na É, moral. você acha Acho que que ele não vai lutar o ano acho, que vem? É esse ano, é o ano que vem com o Kainan, né? é, Deveria, eu né? acho que não. Eu acho que não. E acho que Mas mesmo se vai ficar lutar, não assim, sei não se. vai ficar sem apoiar de ninguém, acho que vai aposentar e acabou. Entendeu? Pô, essa persona dele ajudou bastante aí. Ah, ajudou Trouxe todo mundo, né? todo mundo, é. Ajudou todo mundo, pô. Colocou Levantou aí muito. os pagamentos, né, da galera aí, das bolsas Putz, de. nossa. Fez colocar o sem kimono aí pra galera lutar e tá ganhando dinheiro e tá, pô, animal. Maneiro demais, né, brother? Pô, E trouxe um olhar pela escassez, porque ele é um fenômeno, trouxe muitos olhos da galera norte-americana, dessa população de fãs dele, para os brasileiros também. com Porque certeza. não tem Exato. 3 Gordons, não tem 4 Gordons, tem um. Sim. Então, quando o cara parou de lutar, tipo assim, quem é o segundo melhor? Um brasileiro. E o terceiro é um brasileiro. Aí tem um australiano, e tem um americano, mas tem muito brasileiro. Então, muita Sim. gente ganhou visibilidade porque o Gordon é um cometa, pô. Entendeu? E, É um cometa Halley, que vai sim, ter sim, outro. sim. E o fã americano, ele é bem fanático, que nem o brasileiro, né? Então ainda causa essa rivalidade aí, traz a audiência, a Sim, galera quer ver, a galera é. sim. E com esse lance do algoritmo, não importa se o cara gosta ou não gosta, o fã que começou a olhar para os brasileiros odiando esses brasileiros também levantou esses brasileiros, Uhum, né? é. O cara quer que o cara perca, tá? E o cara tá ganhando dinheiro porque tu quer que ele perca. Tá ganhando dinheiro Exato, com teu dislike, vamos botar assim, né? exato, exato. Então, tu ajudou todo mundo, pô. Não, eu também tenho sentido isso, né? Visto que vem uma onda crescente, né? Cada vez melhor e maior para o jiu-jitsu profissional, para as academias, para a galera que trabalha rede social, mídia. Sim. Vamos ver. Vamos ver Pô, como é que a gente faz aí com o canal, vai sim, vai se, lá, vai. se vai Como é que é? começar, Vai se explodir, vai vai crescendo lá. um pouquinho. Vai sim, cara. E, pô, inglês, né? Daqui a pouco tem que trazer aí, ó, a galera. Tamo aí convidando a galera em inglês para vir. Vamos ver se a Já galera fez algum aceita. com alguém Ainda de não, inglês? ainda não. A galera diz que sim e tal, mas aí é complicado bater agenda, né, cara? Horário, bater Eu agenda. passo ali e tal, passo as datas. É difícil, é difícil. Tem muita gente com vergonha ainda de vir, de aparecer. É difícil, né? Para muita gente é complicado, né? Essa coisa. A questão da não formação do faixa preta, para mim, tem muito a ver com isso. Porque é difícil você ver um cara que se formou faixa preta que vai ficar com vergonha de vir e falar na frente da câmera. Porque Aham, tem todo um processo. Hoje em dia, sim. cada vez tem menos essa questão da, da arte marcial, da formação. O cara, ele ficou bom, ele já bate ali e vai lutar contra o faixa preta e ele já fica famoso ou não sei o que e tal.
mas depois ele tem algumas falências que são fora do tatame Sim, que ele sim, não teve sim. tempo. Não é uma deficiência. Ele tem essa deficiência, mas não é um problema que ele tenha. É simplesmente não teve tempo suficiente de desenvolver. Ele Sim, não, de sim, com repente, ele não certeza. deu aula, não falou na frente dos outros, não encarou Uhum. uns pais de aluno, ele não falou na frente, entendeu? Aham. Ele não teve que falar numa graduação de fim de ano, ou no meio do ano, ou o que queira, que seja, o que quer que seja, entendeu? E aí esse cara vai ainda Sim. travar ali e fala, pô, mas eu vou ali, vou falar o quê? Eu falo, cara, não, tu tem uma história, todo mundo tem uma história. Pô. Tua história é Com certeza, maneiríssima meu. e vai conectar com um monte de gente e tal, pá. Mas o cara nunca falou na frente, ele só treinou. Ele só chegou ali e treinou. Aquela, tem Então aquelas faltou a faixa travas, preta, né? né? Faltou a faixa preta, né? Aquelas travas que o cara tem, né? Que o cara tem que destravar. Não tô falando que a faixa preta é a única coisa que vai ajudar isso não, hein? Pelo amor de Deus. Eu te entendi, eu entendi. Né? Não, eu tô só esclarecendo, porque hoje em dia tem que falar e depois tem que botar o subtítulo embaixo, né? Não tô, só tô Galera, falando que quando. não é Não, a né? faixa preta em si, são os valores que É, agregam isso, e o né, tempo, meu? né? O tempo de trabalho ali, aquele tempo até você se formar, tudo o que vai acontecer. O professor vai te chamar para você dar uma aula, vai te chamar para você ser ajudante dele no tatame, você vai começar a interagir com pessoas que até então você só botava o kimoninho ia lá e caía na porrada e entrava calado, saía mudo. Tinha 2, 3 amigos, de repente e tal. Mas ter essa responsabilidade gera um monte de skills novas, né? Isso daí é uma Pô, outra coisa assim que, né, meu? Acho que cada vez mais vai ficando esquecida dentro do tatame, né? A responsabilidade do faixa colorida, mais graduado, que antigamente, né, se eu olhava para a linha da frente assim, meu ídolo, né, o faixa azul. Ao mesmo tempo que é meu inimigo, é meu ídolo. Eu queria matar, mas eu queria matar ele, mas ele era meu cara ali que era meu ídolo. E aí, assim em diante, né? E hoje em dia é uma coisa que vai se perdendo, tá né? se perdendo, né? É em que a gente fala só, a gente sabe que eles não sabem que isso é importante, mas se eles continuarem no processo, em algum momento eles vão se ligar e vão falar, putz, valeu Sim, a pena, hein? Porque são muitos skills que você, muitas habilidades que você adquire durante o processo, que vai muito além de ficar bom e ganhar campeonato. com Muito além, certeza. né? E são coisas que são para a vida toda, pô. Com Né? certeza, Que pô. vão durar e vão ter um valor muito maior do que a medalha. Um valor muito maior. A medalha depois, ela vai ter aquele valor pra gente, pô. Fala, pô, não, eu quero ir lá, eu quero ganhar, eu quero ir lá, eu quero competir e tal. Mas os laços, os vínculos que você vai fazer na sua vida vão depender desses tipos de conquista, Aham. né? A É. conquista que você tem da amizade do Thiago, da amizade de alguns alunos, de alguns parceiros de treino. Cara, isso é muito maior do que qualquer título que a pessoa possa conseguir na vida. O título é para Claro. você. Quando você fala, eu quero ir lá, é o meu objetivo pessoal, o meu gol. Eu Aham. quero ir lá e ser campeão mundial master. É, ué. Mas, Mas eu preciso dos amigos, das pessoas putz, do meu lado, né, cara? Se não tiver, quem sou eu sem eles? e a galera que desenvolve essa personalidade, essa coisa de se abrir para conversar, para falar de coisas profundas e tal, dentro do tatame. E às vezes o cara chegou ali na faixa branca, quem viu o cara chegando, o cara era super tímido, o cara não tinha tempo, aquilo não era prioridade para ele. Ele vai descobrir que aquilo é importante com os anos e vai É, arrumando um tempo para ficar pro Coffee Club. Ele vai arrumando um tempo para. Ele não ficar participa de ali, nada no né? começo A e depois de resenha uns no anos ele finalzinho. começa a participar de tudo e tal. Tá no tatame ali, conversar com a galera, né, meu? Esquecer um pouco da vida de fora. Aí ele vai falar, ó, jiu-jitsu é maravilhoso, né? É, Né? Igual a gente já escutei os caras sentados na escada tomando a cerveja e falando, isso aqui é o jiu-jitsu. Calma aí, não tão longe. Calma aí, meu filho. Não, o cara afirma assim, com toda certeza, com a garrafa de cerveja na mão. Ó, isso aqui, maravilhoso, tá? Eu entendi ele também. Eu entendi o que ele tá falando. um açaizinho melhor, né? Oh, um É mais açaí, né? saudável. Um açaí, né? Um açaí depois do treino, Um né? A açaí galera depois se do treino. junta. Também não é o jiu-jitsu, mas também eu te entendo. Mas é melhor com açaí, a afirmação dessa. Muito Ai, louco. Ah, meu irmão, obrigado, tá? beleza, Vinizão? Obrigado demais por ter vindo. Obrigado por Nossa, aceitar. não, tá louco. Pô, Maneiro. de coração, Maneiro de trocar verdade. ideia e
falar aí as experiências, né? Pô, Como é que obrigado foi por ajudar a gente, ajudar a comunidade. como é que foi aí a experiência minha? Cada um tem sua jornada, galera, não se esqueça, né? E não adianta querer comparar um com o outro, que cada um tem a sua. E nem adianta querer tentar pular os perrengues que fazem Não, parte também, cara, né? hoje em dia eu acho que é aquilo que eu tinha falado Tá no muito suave, começo. né? Não, não, acho que é aquilo lá, cara. Se você conseguir escutar quem já tá aqui, vai facilitar e você não vai fazer os mesmos erros que as outras pessoas já fizeram, né? Então, agora se não quiser as dicas, como é que é aquilo lá? É conselho. Ixi, nem sei mais, não esqueci. Que é? Era um ditado aí que os meus pais falavam. Como é que é? Conselho é bom pra quem. Alguma coisa assim. Esqueci. Se fosse bom, vendia. É o que eu falo assim. Mais ou menos alguma coisa assim. Conselho que é de Eu graça, que é também bom. não, também não lembro, não, mas eu sei que tem um ditado popular que fala alguma coisa É que um se ditado fosse bom a popular. gente vendia, né? Então não Então, precisa escutar se não quiser. exatamente, é mais ou menos isso daí, né? Deu pra entender. Deu pra Deu pra entender. entender, nós É, se a entendeu, gente, a né? gente se entende. Ô, meu irmão, obrigado. Opa, De coração. Daqui a obrigado. pouco, quando menos esperar, a gente tá lá passando o dia contigo, registrando teu dia, Ouça, né? com Galera, certeza. obrigado. Você que assistiu até aqui, dá o like. Pô, lembrei finalmente. Eu esqueço toda vez de pedir o like, o bagulho no começo. Tinha que pedir no começo, no meio, não pedi. Dá o like, se inscreve no canal, deixa o teu comentário que vai ajudar bastante a gente, tá? Galera da Legacy, vamos chegar fortalecendo nos comentários, no Aí, like. galera, BJJ, out. Out.